eu tenho as minhas regras claras. Todo negócio que eu for começar, a gente não vai colocar dinheiro. Se você não dá conta de vender a ideia daquilo para alguém, não faz sentido você investir tempo, energia e dinheiro produzindo algo. Seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Gobi, esse aqui é o Papo de Bastidores e eu quero te dizer por que eu criei esse podcast. Primeiro porque esse é o tipo de conteúdo que eu consumo quando eu tô em academia, quando eu tô fazendo exercício, são entrevistas com empreendedores, com empresários e pessoas interessantes com os quais eu posso aprender. Segundo, são conversas como essas que abrem a nossa cabeça. Lá em 2020, quando a gente estava passando por um período turbulento na empresa por causa da pandemia, foram conversas com conselheiros e empreendedores que me deram perspectiva e me fizeram chegar onde eu tô aqui hoje. Gosto com mais de 100 milhões de faturamento pela internet, com um time 100% remoto e muita bagagem nesse aprendizado. E por último, eu quero me desafiar. Eu estou num ano de me desafiar, eu estou num período onde eu estou me desafiando. É comum quando a gente atinge um certo resultado, a gente tender a se acomodar. E eu não quero passar por isso, então estou sempre me colocando em movimento. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou aqui hoje com Renato Torres, o convidado de peso. Eu não vou ficar falando sobre ele não, cara. Muito mais fácil é ele mesmo falar. E eu quero passar a bola para ele, te agradecer ele ter topado isso aqui, ter doado tempo. Para você, tá? Para você que tá assistindo, não é para mim não. Mas já quero te agradecer. E, Renatão, aproveita e se apresenta aí, cara. Fala pra galera que tá escutando a gente quem é Renato Torres na fila do pão. Já aproveita e fala como é que você começou no mercado digital, por que você começou, se foi para pagar boletos, se foi para fazer outra coisa. Beleza? Boa, valeu pelo convite aí, Gobi. E, bicho, eu tô no mercado digital aí na internet desde 2014, né? Então, eu faço parte acho que foi a segunda fórmula de lançamento, então, estou aí desde então da segunda fórmula de lançamento. Eu tenho uma personalidade um pouco peculiar, inclusive eu tô montando um quadro para gravar, ele vai chamar Fracassos, a metade vazia do copo. Por que que eu estou fazendo esse alinhamento inicial? Porque eu acho que vale muito mais a pena compartilhar as coisas. Eu acredito que tem muitas coisas que deram certo e que são legais de serem compartilhadas, mas tem tantas outras que deram muito errado e que ninguém fala sobre elas porque ninguém é convidado para palestrar sobre as coisas que deram errado, sacou? Então, eu já vou fazer minha apresentação, mas só contextualizando isso, eu estava num grupo de amigos recentemente, e aí caiu no assunto do lançamento vitalício, né? E eu tenho algumas ressalvas, tá? Eu sei que uma galera fez, teve muito resultado, mas ali eu fiz o questionamento. Falei, galera, quantas pessoas tentaram o vitalício e talvez eles tenham perdido muito, mas que a gente ninguém vai ser convidado para palestrar sobre uma história de fracasso, e sim sobre uma história de sucesso. Mas eu acredito muito que no fracasso e na metade vazia do copo a gente tem muito aprendizado também. Mas enfim, estou no digital desde 2014, então já passei por todas as fases. A fase que eu achei que eu ia ficar milionário da noite pro dia, entrei para ganhar dinheiro, porque parecia um jeito fácil de ganhar dinheiro e que eu teria uma liberdade física. Isso foi em 2014, 2015 comecei a ganhar um pouco de dinheiro, achei que eu tivesse rico depois de fazer um lançamento de 80 mil reais, descobri que 80 mil reais também não é muita coisa. Saí para viajar o mundo nesse meio do caminho, percebi que eu sou um péssimo nômade digital, porque eu gosto muito de conforto, e aí eu ficava sempre... se eu estou viajando, eu ficava pensando em trabalhar, se eu estava trabalhando, eu ficava pensando em viajar. Em 2016 eu quebrei, eu estava vendendo muito, mas a minha gestão financeira era basicamente assim, eu olhava o saldo da Hotmart e o quanto eu tinha de saldo basicamente era o quanto na minha cabeça eu podia gastar naquele dia. Então chegava à noite, ia para balada, ia para coisa do tipo, cada venda que eu fazia de madrugada era uma garrafa que eu pegava de alguma coisa, porque eu achei que aquilo era uma ótima maneira de gestão financeira e gestão empresarial. Descobri no final de 2016 que eu não consigo imaginar você na balada, velho, porque eu te conheci depois dessa época, mas enfim. Pois as pessoas mudam, ainda bem. Então, assim, cara, eu já passei por todas as fases. A fase já quebrei, já reestruturei, já fiz muita coisa. Então, eu tenho muita história para contar por tudo que a gente desenvolveu. E o que eu aprendi no meio do caminho, Gobi, por tanta burrice que eu cometi, por isso que eu gosto muito do conceito a metade vazia do copo, né? Essas metades vazias, esses fracassos me obrigaram a me tornar um bom empresário. Então hoje, de fato, eu considero que eu sou um bom empresário e eu acho que as minhas principais habilidades é conseguir juntar tecnologia, marketing, vendas e
internet, vou chamar de internet, tá? Então, eu consigo juntar isso muito bem para a estruturação de empresas e estruturação de negócios. Então, hoje, se você pegar todos os nossos negócios, atualmente a gente deve ter, sei lá, uns 300 e poucos funcionários, se for somar todos os funcionários diretos, tá? Contratados diretamente para a gente, sem terceiro, sem nada. Esse ano, se somar todo o grupo, a gente deve faturar seus 350 milhões, mais ou menos. Então, por conta de todos esses fracassos, eu tive que aprender a ser um empresário, tive que aprender a ser um gestor melhor. Então, esse daí sou eu. E fala quais são as empresas que você toca hoje, das quais você é dono. Tá, eu não necessariamente toco, mas eu tenho participação ali, seja como conselho, seja como mais conselho, né? Então, basicamente TMB, Corpo Explica, Ion, que está a estrutura do GPS, que é um dos nossos produtos mais vendidos hoje. A gente entrou por uma linha de suplementos também, chamado TMD, e a gente tem um negócio de franquia chamado Nossa Franquia também. Somente, né? Somente esses negócios. Algumas coisinhas. E você é foda, cara. Por que eu te acho foda, cara? Você, sem papas nas línguas, você pra mim é um dos caras que eu mais admiro do mercado digital e vou te dizer o porquê. Eu vou te colocar na categoria de alguns outros que eu admiro pra caralho também. No caso, por exemplo, o Fim, da Fluência Academy. Eu acho que os caras que vocês são megalomaníacos, só que vocês executam os planos megalomaníacos. Tem muita gente que fica na punheta mental infinita de vamos construir tal coisa, porra, e se, eu quero fazer o melhor de todos de início, o cara não faz nada. Ele fica só andando de lado, igual um Siri. Vocês não, vocês sonham grande pra caralho, tangibiliza, executa, beleza, vai ter erro no meio do caminho, mas eu acho isso muito importante. Eu já queria até aproveitar para puxar isso e aproveitar a sua história da metade vazia do copo para falar o seguinte. Quando a gente começa, o que eu tenho falado com as pessoas, com os últimos entrevistados aí nesse processo de aprendizado de entrevista e tudo mais, que, cara, geralmente a gente começa no mercado digital em busca de dinheiro. Né, quer ganhar dinheiro, você identifica uma dor, identifica o mercado ali, você fala, porra, acho que dá pra ganhar dinheiro com isso daqui. Que a gente não se questiona muito em relação a modelo de negócio, concorda? Cara, como é que eu vou fazer grana? Como é que isso para de pé? Como é que isso lucra? Como é que é a estrutura de custo? Como é que a gente faz essa coisa aqui funcionar? E aí, cara, eu sempre lembro da minha história que eu falo, porque você conheceu o Felipe Adam também, né? Eu e o Adam e o Hugo, a gente tinha uma ideia em 2017 de montar uma empresa. E, cara, nosso plano era maravilhoso. Eu disse, não, é só a gente fazer, para fazer 100 milhões no ano, é só a gente pegar 10 especialistas de 10 milhões cada um e vão para cima. Fomos pro EAG, lá do Marcelo Germano, que a gente queria executar esse negócio. Mas a gente nunca teve uma validação de alguém lá e falar assim, amigo, eu acho que esse plano é uma merda. Não vai dar certo. Nem decola esse avião, cara. Tá ruim, nem começa. Então, assim, aproveitando essa ideia de, cara, planos ruins, modelos ruins, o que você teve de aprendizado ao longo dessa jornada, assim, olhando mais para a nossa bolha do digital, que é o público que vai escutar inicialmente, né? O que é um modelo ruim e o que é um modelo bom para você de negócio? Vamos lá, né? Eu acho que tudo parte da clareza. Então, eu acho que não tem modelo ruim e modelo bom. Tem aquele modelo que funciona a partir do objetivo que você tem, da clareza que você espera daquele lugar, né? Então, se você pegar hoje, o mercado digital, eu não sei hoje porque eu já não acompanho mais os novos entrantes, vamos dizer assim, mas desde a época que eu entrei, a gente não entrava para ter uma empresa, a gente entrava para ganhar dinheiro pela internet. Então, assim, todo mundo queria enriquecer e parecia um jeito fácil e simples de enriquecer e que era uma curva muito, muito mais rápida. E de fato é. Só que isso fez com que a gente não nos tornássemos empresários, né? A gente sabe vender pela internet, então o mercado se desenvolveu na competência de vender pela internet. E por que eu falo que tem modelos melhores que outros? Talvez tenha, mas o grande lance está na sua clareza de entender qual que é o teu modelo e o porquê que você está buscando aquilo. Então, por exemplo, tem empresa minha que eu sei que é só geradora de caixa, ela não gera valor. Então, aquela empresa, ela não vai... Cara, eu não estou esperando que ela seja vendida, não estou esperando uma grande construção dela, eu estou esperando simplesmente matar aquela vaca para fazer um churrasco no final da semana. E tá tudo certo. Quer dizer que o modelo seja ruim? Não, o modelo, ele tá coerente com o que eu espero que ela seja. E aí, eu me recordo quando começou aquele Clubhouse,
E no Clubhouse Sim. virou muito aquela discussão equity, 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 equity. E Foi aí lá todo que mundo, não, começou agora... essa. Eu me Pá. recordo, eu me lembro de lá, né? E aí que não, aí é comunidade, isso, aquilo, aquilo outro. Então percebo que o mercado, o mercado digital, a gente se especializou pouco em ser empresário e muito em ser vendedor, e tá tudo certo. Então, assim, hoje, sempre quando eu tô num papo, eu tô trocando ideia, eu tenho um grupo de mastermind também, o que eu mais bato nas pessoas ali, que eu mais bato na tecla é qual que é a tua tese? Se você tem clareza da tua tese e ela tá coerente para você, bicho, ok, tá ótimo. Então, assim, eu no papel, às vezes, de mentor, eu antigamente, se eu via um negócio assim, eu falava, não, isso aqui é uma merda. Não, não vai isso, não vai aquilo, não vai aquilo outro. Eu tenho uma postura diferente agora, que é o quê? O que você espera disso? Porque dependendo do que você espera, seja bom. Dependendo do que você espera, eu vou falar que é uma merda. Então, para eu julgar se é bom ou ruim, eu preciso entender o que você espera daquilo. Então, tá, você está montando uma estrutura e a tua expectativa é que isso valha R$ 1 bilhão. Cara, não existe. Isso aqui não vai valer R$ 1 bilhão, em hipótese alguma. Ah, não, eu estou montando uma estrutura porque eu quero ter uma empresa pequena que faça isso. Então beleza, para isso tá super coerente e super funciona. Então, assim, eu não sei se tem modelo bom, modelo ruim, tem modelo que funciona de acordo com as suas expectativas. Aí a grande questão é quais são as suas expectativas, qual é a clareza que você tem de onde você quer chegar e qual a clareza que você tem da tua tese, né? Então, beleza, qual que é a tese que você está trabalhando, aonde você quer chegar com aquilo, como que você está validando aquela tese? Se você tiver claro e se os números estiverem coerentes, o modelo de negócio, para mim, ele tá validado dentro daquela tua realidade. Não quer dizer que eu me envolveria naquilo ou que eu teria um negócio daquele, mas quer dizer que Uhum. está alinhado com as tuas expectativas e aonde você quer chegar. Eu sempre falo isso em relação. Por que eu coloco isso, né? Para os mentorados aqui, eu falo, a galera que tem agência. Agência, para mim, nesse mercado digital é muito sofrido. Só teve a do Vinhas que deu certo, e olha lá por um tempo, né? Que é difícil, né, cara? Você vai pegar muitos especialistas, você não consegue ter profundidade, ou quando o melhor desponta, ele acaba chutando a agência, então é um negócio muito ingrato. Por isso que eu toquei nesse ponto, que muita gente que escuta aqui provavelmente tem agência, ou tá nessa coprodução, tá nesse modelo um pouco mais frágil. E por É, que eu trouxe esse ponto? Porque você é um cara que transcendeu isso. Poucos do mercado digital conseguiram transcender essa questão de talvez não depender de um especialista, de ter um negócio um pouco mais robusto por trás. Quando que foi, cara, que você saiu dessa e percebeu assim, porra, esse negócio tem que ser um pouco mais sólido? O que que te fez? Começando pelo Corpo Explica, provavelmente, ou é frágil também. O que que você percebeu ao longo dessa jornada, desses modelos mais comuns do digital? Esse ponto é, que você o, tocou é importante pra caralho, velho. As pessoas não sabem o que elas querem. Não tem a meta de lucro no bolso no final do ano e como que vai chegar naquilo. Mas isso pode ficar para em seguida. assim, né? O que eu vejo, o Gobi, muita gente fica perguntando, mas quem é o teu expert, né? Quem é o teu isso, quem é o teu... Eu falei, cara, mas vocês têm um tesão em umas paradas que não faz sentido para mim. Não tenho a figura de expert, a figura daquilo, a figura daquilo outro. Bicho, a gente é uma empresa que cada pessoa tem um papel e uma responsabilidade, e dentro daquilo as pessoas têm obrigações, enfim, e toca assim. Então, quando eu vejo, e aí eu considero ruim para mim, então quando eu vejo, por exemplo, os modelos tradicionais que é muito executado no mercado digital, que é o quê? Vamos supor que eu seja um puta médico foda e você é um puta estrategista legal. E aí você tem alguns experts, aí você fala assim, não, Renato, vamos rodar você também, e aí você tá rodando um monte de expert junto comigo, e ao invés de você criar um negócio comigo, o que você faz? Você faz os meus lançamentos. Só isso. O máximo que você vai fazer é uma esteira de produtos em cima daquilo, mas você não vai desenvolver um ecossistema a partir daquilo. Então, quando você não desenvolve tudo isso, o que acontece na prática, e aí por isso que para mim se torna ruim e é um lugar muito comum no digital, né? O cara começa como coprodutor, aquilo começa a rodar, chega a um determinado tamanho que o expert olha para o cara e fala assim: não, eu não quero mais. Por quê? Porque não faz mais sentido. Aí o cara, o bastidor se sente mal, o expert se sente mal, o estrategista se sente mal, fala: fui traído, o cara foi sacana, o cara é isso comigo, bicho, mas é que não faz sentido, porque o único valor que você está gerando para aquele cara naquele momento já não faz mais sentido pagar o que ele te paga. Então, enquanto você não desenvolver um negócio e um ecossistema em cima daquilo, esquece. E aí, como que eu comecei
nesse lugar. Primeiro, eu sempre fui a favor de menos é mais. Então, eu fui contratar uma galera esses tempos aqui, estrategista, tá? E o cara falou, não, eu consigo tocar mais de um projeto ao mesmo tempo. Eu falei, então, é porque você está chamando uma empresa de projeto. Isso não é um projeto, sacou? É uma empresa. Então, é impossível você tocar mais de um ao mesmo tempo no nível que você tá. Ele falou, não, eu consigo. Eu falei, olha só, sabe por que você não consegue? Porque hoje eu vou pegar essa estratégia aqui, o máximo que você vai dar conta é de conseguir garantir que isso aqui aconteça e ter melhorias pequenas no meio do caminho. Você nunca vai ter tempo suficiente, ou energia, ou pensamento suficiente, se você estiver tocando outras coisas, de se aprofundar nisso e dentro disso você virar um puto especialista, desenvolver time, desenvolver equipe, fazer esse negócio ficar 10, 20, 30 vezes maior do que é. Por quê? Porque se você ficar cada hora quicando num galho, cara, você vai dar uma martelada aqui, aí volta, dar uma martelada aqui, aí volta e dar uma martelada aqui. Eu lembro que no Corpo Explica, eu dormia e acordava com uma pergunta na minha cabeça, velho. Eu juro por Deus. Eu acordava às vezes de madrugada para ir no banheiro e aí a pergunta ficava assim, cara, como que eu explico o que é o Corpo Explica? Igual seria um comercial da Polishop. Porque na minha cabeça, se eu conseguisse resolver essa questão, eu destravaria uma série de coisas que faria a gente ter um faturamento gigantesco. Porque o ponto que dificultava a gente de dar maiores saltos era o tempo que eu teria de explicação. Se eu conseguisse simplificar isso, naturalmente eu atingiria mais pessoas, atingindo mais pessoas, naturalmente eu teria mais resultados. Então, no Corpo Explica, Gob, eu percebi uma coisa, que é quanto mais tempo eu me dedicar única e exclusivamente a isso aqui, maior isso vai ficar. E se eu ficar cada dia da semana olhando para um lugar fazendo uma coisa, eu nunca vou deixar esse negócio realmente do tamanho que ele tem potencial para ser. Ele vai ser, no máximo, uma esteirinha de produtos ali. Ele não vai desenvolver um ecossistema dentro daquilo, com uma tese clara, com uma parada clara. Por quê? Porque cada hora eu estou fazendo uma coisa diferente, cada hora eu estou concentrando minha energia num lugar diferente. Então ali eu percebi que quanto maior eu deixasse ele, todo em volta de ecossistema, ele começaria naturalmente a acontecer. E eu tenho umas premissas comigo que são valores muito fortes, que é o quê? Por exemplo, hoje eu sou sócio do Elton. O Elton é a cara de um dos nossos produtos. E eu sempre tenho a premissa do quê? O sustento da minha família não pode depender do interesse do Elton de gravar um stories ou gravar um vídeo. Eu, como bastidor, eu, como cara que toca a empresa, eu fico com a filosofia do que, se o Elton quiser gravar um vídeo, não que ele não grave, ele grava, ele tem disponibilidade, mas eu fico com a filosofia do que, se o Elton não quiser gravar um vídeo, eu tenho que manter o faturamento da minha empresa normal. Eu não posso ser impactado porque se ele estiver doente, se ele está mal, se ele isso, se ele isso, aquilo, se ele aquilo outro. Então, eu naturalmente me coloco numa situação desconfortável eu preciso desenvolver soluções para que uma coisa é eu depender da imagem dele. Outra coisa é eu depender da disponibilidade e do interesse dele em gravar. Não que ele não tenha, ele tem, mas eu, como o gestor e como como dono ali do negócio, como o cara que está à frente do negócio, eu preciso desenvolver uma série de questões para que eu não dependa do tempo, da disponibilidade dele, para que eu utilize aquilo da melhor maneira possível. E aí talvez tenha ficado um pouco complexa a resposta, ou eu divaguei demais. Não, o público é inteligente. Então beleza, talvez seja mais limitação minha mesmo. Então, qual que foi o momento ali que eu falei, cara, se você pegar qualquer negócio digital e você fizer ele crescer de verdade, você vai perceber uma série de oportunidades de desenvolvimento de ecossistema que você não conseguiria enxergar se você não fizesse aquele negócio crescer. Vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a atacar franquia, você fala, Renato, como que vocês chegaram à conclusão de mexer com franquia? Eu tenho uma base ativa de alunos do GPS de mais ou menos 60 mil alunos. E naturalmente, nesse universo, tem um monte de gente querendo empreender, pô. Eu posso simplesmente vender uma mentoria que eu falo, puta, não sei se eu quero, não sei o quanto de fato vai gerar valor pra galera. Ou eu posso vender um negócio pro cara.
Então a gente trouxe algumas pessoas próximas a gente, do nosso grupo, começou a desenvolver alguns negócios que são franqueáveis para que a gente possa oferecer para a nossa base de alunos. E aí eu parto da base de alunos como MVP para validar, para estruturar, para ter estrutura financeira. Isso sai, a minha base de alunos e a base de seguidores vira só um canal de aquisição. Isso vira uma nova empresa e essa nova empresa eu desenvolvo novos canais de aquisição para que ela não dependa única e exclusivamente desse lugar. E nesse lugar eu saio desenvolvendo outros negócios e outras empresas. Só que para conseguir fazer isso, não dá para fazer isso se você está quicando com 10 projetos em paralelo, com 5 experts diferentes, porque o máximo que você vai conseguir fazer com isso, cara, é 1, 2, 3 lançamentos ali, depois o cara vai olhar para você, ele vai te achar caro, aí você vai pegar outro expert, você vai começar do zero, e aí você sempre vai ficar nessa, patinando. Se para você tudo bem, e você tem clareza disso, para mim tá tudo ótimo, mas é importante que você tenha clareza. Cara, excelentes pontos. A gente vai chegar, eu estou ansioso para a conversa de marketing, time comercial que a gente vai chegar, mas antes eu queria explorar mais esse ponto de ecossistema, esteira de produto e etc. E fragilidades, tá? Você falou o seguinte, que vocês têm um núcleo de empresas que, sei lá, se retroalimentam ou se conectam de alguma forma. E o que eu queria explorar com você, cara? Na sua visão, Renato, acho que não tem certo e errado, mas na sua opinião, qual que é o limiar entre o cara dedicar essa empresa, no seu caso, por exemplo, porra, vocês têm a TMB provavelmente começou interno, para vocês recuperarem as vendas de vocês, por exemplo, os carrinhos abandonados, e oportunidades, comercial, etc. Aí você falou dessa franquia, que alimenta os alunos do GPS. Para quem não conhece, o GPS é o principal produto que eles têm na empresa dele com o Elton, que eles vendem pra caralho, e os alunos ali estão precisando de direcionamento, né, profissional, pessoal, etc. Eles têm... Cara, as pessoas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, né, uma renda extra, vão oferecer uma franquia também. Então, assim, qual que é o limiar da dispersão de atenção, igual você falou de pular de galho em galho, e desenvolver um ecossistema que, de fato, vai diluir a sua atenção? Por natureza, vai diluir a sua atenção. Você não está vendendo só uma coisa. Agora você tem que cuidar de um pouco mais de empresas. Óbvio que no seu nível tem gente muito competente fazendo isso. Mas para quem está escutando a gente, está naquele momento assim, cara, tô sentindo que está arriscado, tô com medo de depender da imagem, tô com receio, acho que está na hora de criar uma oportunidade paralela que pode se tornar um negócio. Quando que isso é uma decisão boa? Ou quando que isso é uma decisão merda? Porra, eu tô percebendo que cada vez mais, enquanto eu falo, menos determinista eu fico, né? Acho que a grande resposta que talvez o grande... Não fala depende, por favor. Não responda depende, por favor. Cara, é relativo, então. É relativo. Sabe por quê? Ó, eu vou te dar um exemplo claro, Bob. Eu não vou citar o nome das empresas, o nome dos experts, só para que não tenha exposição. Mas, enfim. Beleza. Eu tinha uma empresa X e nessa empresa a gente aceitou rodar um expert Y em um determinado momento. Essa empresa estava começando e esse expert era muito grande. Quando você pensa para a maturidade do negócio que a gente tinha, ter aquele expert como cliente era bom, mas era arriscado. Era bom porque traria visibilidade, mas pelo tamanho dele poderia comprometer a operação. Se você olhar racionalmente... Em que sentido o Renato comprometeu a operação? Desviar o foco da atenção do principal? Não. A empresa não estava pronta para um cliente daquele tamanho. Tá. Sacou? Ia dar merda. E aí poderia dar merda. Só que ali você entra num conflito, né? Você fala, e aí? Quem me dera, mas Deus me livre, né? Então, assim, quando a gente olha para trás e quando a gente olha para trás e deu certo, você fala, putz, foi uma decisão boa. Se tivesse dado errado, a empresa estaria totalmente comprometida, imagem dela arranhada e um monte de coisa. Aí a gente olharia para trás e falaria, puta, mas vacilamos aqui, né? A gente não precisaria ter sido tão audacioso nessa decisão. Poderíamos ter sido um pouco mais conservador. Então, por que eu estou fazendo esse alinhamento? Aí vem a construção da metade vazia do copo, né? Tem um momento que eu acho que é um momento melhor? Tem. Quer dizer que só nesse momento vai dar certo?
Não, são duas coisas diferentes. Então, hoje, quando eu vou desenvolver qualquer outro negócio, não só hoje, mas sempre quando eu fiz, primeiro, eu tenho as minhas regras claras. Todo negócio que eu for começar, a gente não vai colocar dinheiro. Beleza? Por quê? Porque eu acredito que o negócio começa pela venda. Eu acredito que o negócio começa pela venda. Então, se você não dá conta de vender a ideia daquilo para alguém, não faz sentido você investir tempo, energia e dinheiro produzindo algo. Então, beleza, esse é um grande valor. Então, aí vem a tese, né? Eu tenho uma tese clara. Para começar um negócio, eu não vou começar colocando dinheiro. Ponto 1. Ponto 2, eu vou ter que ter um sócio operacional olhando para aquilo e que a vida dele esteja dedicado àquele negócio. Beleza. Ponto 3, eu tenho que poder utilizar a minha base de alunos para começar a monetizar esse novo negócio, essa nova empresa, para que ele tenha uma estrutura financeira mínima que ele possa se bancar na primeira rodada de início desse negócio. Então, quando eu tenho clareza da minha tese de como fazer aquilo, fica mais fácil você conseguir tocar. Qual que é o grande... E aí eu não vou falar do momento. Talvez a melhor pergunta não fosse a qual que é o melhor momento, mas sim com qual clareza você está indo para aquilo. Então, hoje eu tenho clareza, porra. Então, assim, se você chegar com um negócio para mim e falar assim, Renato, cara, eu tenho um negócio que, bicho, ele é genial, ele vai ser foda. Recentemente, eu recebi um convite para participar de uma empresa que confio, gosto, acho uma empresa do cacete, só que eu teria que entrar com, acho que 2 milhões de dólares, 1 milhão e pouco de dólares, não lembro o valor. Eu nem continuei o papo, porque isso foge contra a minha tese. Aquilo poderia dar certo? Eu acho que vai dar muito certo. Entende? Eu boto fé que vai dar muito certo. Eu boto fé que é um ponto de investimento, só que vai contra a minha tese. E eu não quero ir contra a minha tese, porque todas as vezes que eu fui contra a minha tese, bicho, eu me atrapalhei. Então, eu acredito que não tem o melhor momento, mas tem a clareza que você está indo para aquele negócio e a tese que você está buscando naquilo. Vou trazer um exemplo legal sobre isso também. No último lançamento, o Elton queria fazer uma mudança no pitch de vendas. E aí eu liguei para ele, eu falei, cara, deixa eu entender o que você quer mudar. Aí ele me explicou, eu falei, porra, eu acho que isso vai ficar melhor. E ele é copy, né? Ele é um puta de um copy, né? Ele é um puta de um comunicador, porra. Ele é genial nessa parada. Uhum. E eu falei, cacete, isso vai ficar bom. Só que, bicho, é só minha opinião. O que eu acho é tipo assim, foda-se o que eu acho. É só o que eu acho. E no fundo, aquele lugar é só o que eu acho. Eu cheguei para ele e falei assim, Elton, eu boto fé, velho. Isso aqui eu acho que é melhor. Mas a gente não está num ambiente de teste. O lançamento é um ambiente de repetição. A gente tem um ambiente de teste chamado ponto cego. Então vamos fazer o seguinte, vamos repetir o lançamento do jeito que a gente sempre fez, porque não é essa hipótese que a gente está querendo melhorar nesse lançamento. E no ponto cego, que é nosso local, nosso laboratório, a gente testa. Se passar em 2 pontos cegos e a conversão se mostrar que de fato melhorou por conta daquilo, a gente traz para o próximo lançamento. O que de pior pode acontecer é a gente retardar um pouco esse faturamento e depois a gente tira esse prejuízo. Agora, a gente sempre tem que tomar um cuidado, porque a gente sempre pensa no e se der certo, né? A metade do copo cheio. Tá, e se der errado, qual que é o impacto também? Então, por isso que eu falo, não tem o melhor momento, Gobi, pelo menos na minha visão, de você olhar para o desenvolvimento de ecossistema, mas tem a clareza da tua tese e as pessoas que você tem em volta para te auxiliar na tocada daquele negócio. Agora, se você tiver clareza da tua tese e conseguir trazer bons parceiros, aí, bicho, independente do teu tamanho, aí eu acho que não vai ser algo que possa te comprometer, não. Cara, genial. Foi bem melhor que depende ou é relativo. Foi muito melhor do que isso daí. Saiu bem. Muito bom. O que é ponto cego, Renatão? Como é que é isso aí? Ponto cego? Tem algumas coisas que sempre me incomodam, né? Eu sou um cara muito de números, tá, Gobi? Então, qualquer coisa que eu não consiga racionalizar com números, ela gera um desconforto para mim. Então, quando distribuição de conteúdo é algo que eu sei que é importante, mas eu sempre me irritei na distribuição de conteúdo, que era assim, como é que eu vou medir isso aqui? Como é que eu defino se é R$1.000 por dia, R$10.000 por dia, R$1 milhão por dia para distribuição de conteúdo? Ah, não, aí espera isso, espera aquilo, e aí junta. Eu falo, não, mas como é que você correlaciona? Porque uma coisa é você falar, tá,
quando eu comecei aqui, isso aqui melhorou. Mas você consegue correlacionar aquele dado? Porque se você não consegue correlacionar, então o correlacionar é por conta disso aconteceu tal coisa. Se eu não consigo correlacionar, aí para mim não serve muita coisa. Não serve para ser determinista na tomada de decisão. Pode me dar indicativos, mas não, eu não vou tomar a decisão final se eu não consigo correlacionar. Então, quando eu olhava para a distribuição de conteúdo, era uma parada que me irritava, porque assim, era difícil metrificar e era difícil definir orçamentos para aquilo. E aí, eu sou um cara de muitas premissas, então eu gosto sempre de discutir as premissas e desafiar as premissas. Então, quando eu olho para a distribuição de conteúdo, eu entendo a premissa, que é o quê? Expansão de base. Beleza, essa é a premissa, é expandir base. O como fazer, ninguém falou que você precisa obrigatoriamente ficar fazendo anúncio de graça na internet, anúncio só de conteúdo, sem que você venda nada. E o Ponto Cego, ele é um produto barato, de R$ 47, que a ideia dele é a gente financiar a nossa distribuição de conteúdo. Então, ele é um produto barato, que é uma venda diária dele, e aí, com o CPA do dia, eu consigo ir subindo ou ir descendo o orçamento de acordo com a performance. E aí, para garantir que eu estou fazendo a distribuição de conteúdo, os anúncios do Ponto Cego, eles têm uma premissa, que a primeira premissa é o público dos anúncios do Ponto Cego tem que ser sempre público frio. 100% de público frio. A segunda premissa é os anúncios têm que ser anúncios de conteúdo. Por quê? Porque eu quero ter o efeito da distribuição de conteúdo vendendo algo para financiar essa expansão. Se eu fizer anúncios de vendas ultra agressivos, eu não vou estar distribuindo, eu vou estar só tendo alcance e marcando a minha cara, mas não necessariamente eu vou fazer o que é a premissa da distribuição de conteúdo. Então, o Ponto Cego foi o lugar que a gente encontrou de financiar essa nossa construção de audiência. Genial, cara. Eu também... A gente teve essas conversas aqui na empresa também. Pô, onde você se ancora na hora da distribuição de conteúdo, né? Se você não tem um CAC para mirar alguma coisa ali, realmente fica um pouco complicado. Eu fiquei curioso com a parada, Renato. Você falou que você é um cara muito de números, né? Eu também. Eu gosto pra caralho. E algumas discussões que a gente já teve aqui entre sócios e entre líderes é de que nem sempre a gente vai conseguir racionalizar as coisas. E aí, já entendendo o seu perfil de que você não vai responder, não é 0 ou 1, não é binário, essa característica sua, ela já te trouxe mais benefícios do que malefícios ou o contrário? Porque, por exemplo, esse é o caso da distribuição, te levou a encontrar um caminho para poder fazer isso. Mas agora em outras decisões, que, por exemplo, o caso do pitch, o caso de ideias criativas que vocês querem implementar, mas que não é tão fácil racionalizar, você não tem uma base, não tem um histórico, não tem alguma coisa. Como que você lida com isso, cara? Você segue ali e fala, cara, não vamos fugir disso daqui, ou você abre exceções, ou você só faz quando você cria soluções tipo essa do Ponto Cego? Assim, por ser o cara dos números, eu sempre parto de uma origem buscando um destino. Então, se você chegar para mim e falar, imagina que você faça parte do meu time, você é um estrategista do meu time. Eu falo, Renato, caraca, eu tive uma ideia genial, velho, e essa ideia eu acredito que vai gerar tal resultado, isso, aquilo outro. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é, Gobi, vamos lá, aonde estamos nesse lugar? Tá, então hoje a gente faz lançamento. Vamos supor que você quer fazer uma campanha de lançamento absolutamente revolucionária aí com isso e com aquilo outro. Eu falo, tá, Gobi, deixa eu entender. Qual que é o número que você quer mexer? Qual que é o ponteiro que você quer mexer? Você quer mexer conversão? Você quer mexer faturamento? Você quer mexer isso? Você quer mexer presença? Você quer mexer lead score? O que você quer mexer? Porque se você não souber o que você quer mexer no detalhe, aí eu não acho que é inovação, eu acho que é irresponsabilidade, você tá brincando de ter ideia. Quando você sabe exatamente o ponteiro que você quer mexer, você pode não conseguir necessariamente correlacionar que foi aquele lugar que trouxe aquele ponto de melhora. Mas você sabe que possivelmente aquele conjunto de ações fez sair de um lugar e ir para o outro. Então, por exemplo, quando eu olho... vou dar um exemplo. Time de vendas. A gente tem um exemplo bom disso. A gente fez um lançamento em novembro e, cara, a gente engajou o time de vendas e fez toda uma parada visual, estética, e subiu a energia da galera e pá.
Aí beleza, teve uma conversão X. Aí eu, beleza, conversão X, ok. Aí chegou em janeiro, a gente fez outro lançamento. E a gente tirou muito desse efeito de festa, assim, né? Então o time tava mais sereno. E aí chegava uma galera pra mim e tal, falando, não, porque o time de vendas isso, tá ruim, tá aquilo outro, porque tá faltando aquela gritaria, aquela energia. Eu falei, tá, calma aí, vamos olhar pro número, pô. Você tá me dizendo, então, que se tivesse energia vende mais, ó, eu tô com o número aqui, não foi o que o número mostrou, a gente tá sem isso e tá vendendo mais. Você gosta disso, então? Tá, é só o que você gosta ou é o que dá resultado? Porque são coisas diferentes. Ah, não, eu gosto. Beleza, se você quiser que o time faça, a gente pode fazer, mas teoricamente não vai interferir no resultado. Então, o grande lance é, se você souber o que você está buscando e se você tiver de clareza dos teus números, a decisão vai ficar mais fácil. Aí esqueci de completar o exemplo do time de vendas. Time de vendas. Não adianta eu chegar com uma solução falando assim, se você chegar com uma solução para mim falando, Renato, eu descobri uma solução aqui que vai fazer o teu time vender o dobro. Eu vou falar, cara, ninguém vende o dobro. A venda não é uma métrica que você consegue mexer. Porque a venda ela é uma consequência de várias etapas intermediárias. Então, o que faz sentido é você mexer nas etapas intermediárias que a venda é o resultado final disso. Então, beleza. O que essa tua ideia vai impactar no quê? Vai impactar no número de ligação atendidas? Vai impactar na conversão que o cara tem no telefone? Vai impactar na taxa de resposta que a gente tem no WhatsApp? Ela vai impactar no quê? Ah, não, ela vai impactar na taxa de resposta, beleza. Quanto que a gente precisa melhorar de taxa de resposta para que esse investimento, esse resultado, ele se justifique? Ah, não sei. Se você não sabe, aí de novo, aí você está brincando de ter ideia. Ah, não, a nossa taxa atual é de 10%. Pô, se a gente conseguir mexer essa taxa de 10 para 13%, que é um acréscimo de 30% e não de 3%, se a gente conseguir mexer 30% aqui, eu tenho um resultado maior de vendas de 65%, porque eu vou ter mais gente qualificada aqui. Aí eu vou falar, pô, beleza, aqui você tem um cenário. Eu posso concordar ou não com aquilo, mas aqui você tem minimamente um cenário que a gente não vai conseguir necessariamente medir que foi aquilo, mas pelo menos eu sei que você tem clareza de onde você está e aonde você quer chegar e o porquê que aquela ideia pode fazer você sair de A para B, entendeu? Isso é difícil de encontrar, viu? Uma pessoa que raciocina nesse nível, enfim, entendido. Então se o cara chega só com uma ideia mirabolante sem um plano, também não adianta muita coisa, né? Dá para escutar, mas tem que direcionar as pessoas, né, também. Não, e acaba que assim, o Clóvis de Barros, que é um cara que eu gosto muito, ele tem uma frase que eu não sei se é dele, tá, mas eu ouvi dele, que é maravilhosa, que é o quê? Quando você escolhe pelo caminho A, você vive todos os problemas, as dificuldades, os ônus e os bônus daquele caminho A. Só que você, quando escolheu pelo caminho A, você abriu mão do caminho B. E quando você está no caminho A, você fica às vezes olhando pelo B e falando assim, nossa, mas se eu tivesse ido pelo B, aquilo teria acontecido, teria dado certo isso, teria dado certo aquilo. Você fica olhando os bônus e os ônus de um lugar, e muitas vezes mais os ônus, e olhando só o bônus do outro lugar que você não foi, que você nem sabe se aquilo vai ser real. Então, quando eu olho para esse lugar de... só que assim, ó, para você ter ideia, a gente tem eventos aqui, a gente começou a fazer esse ano, e esse evento virou um calendário anual. Que é o quê? A gente reúne toda a liderança da equipe, a gente para 3 dias a empresa, todas as lideranças, com o único escopo de todas as empresas, que é o que a gente precisa fazer para crescer 10 vezes mais em um ano. Então, assim, são 3 dias de provocação. Se ali a gente encontrar um projeto que pareça ser bom o suficiente, aí beleza, aí a gente investe tempo e energia naquilo, porque a gente passou, reuniu todas as cabeças, a gente passou numa discussão, virou um grande brainstorm e a gente encontrou ali uma solução que pareça ser boa o suficiente. Então, beleza, a gente não vai parar toda a operação, óbvio, mas vamos separar uma verba, montar talvez um time mínimo aqui para estruturar essa ideia, porque parece que ela é realmente muito boa. Animal essa ideia, cara. Vou pedir licença para copiar. Mesmo se você não conceder, eu vou copiar. Não, provavelmente deve ter copiado de algum lugar também, tá tudo certo. Na natureza nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Cara, vamos dar continuidade no papo. Acho que essa parte de modelo de negócio foi bem estruturada. Eu queria trazer uma
uma evolução histórica, não sei se você percebeu isso, e a gente partir desse ponto, que é o seguinte: antigamente, quando o mercado era mais cru do digital, você estava muito mais tempo, muito mais, você está 2 anos a mais que eu, né? Eu comecei em 2016, 2015 comecei a flertar, mas em 2016 a gente começou a atuar de fato. E a gente percebia que era tudo muito voltado para a oferta, né? Era copy muito agressivo e o produto ele sempre ficou meio de lado. Ah, não, tudo bem, aulas gravadas, tal, o cara vai ter a área de membros não era pensada, né? Era um outro mundo, era uma coisa onde se dava muito mais importância para a narrativa que se conta sobre o produto do que sobre o produto em si. Eu até tive uma conversa com, não sei se você conhece o Frederico Flores, lá do Smart Player, que é um Sim, sim. startupeiro, vamos colocar assim, né? Ele fala, Aham. cara, existe uma grande inversão aqui no digital, onde vocês são muito bons em narrativa e copy, muito bom de aquisição, e às vezes o produto fica a desejar. Já o startupeiro é o contrário, né? Ele foca muito em criar um produto muito foda e, enfim, e a coisa fica invertida. Ele não consegue, talvez, adquirir tão bem clientes como ele gostaria. E eu percebi, cara, ao longo dos anos, e alguns anos atrás, o que me vem à cabeça o case foi o do Ítalo Marcilli lançar uma narrativa muito mais voltada para produto do que para criar uma narrativa de CPLs que vai preparar para o produto, que foi o case lá da formação que ele lançou, a formação de certificação Ítalo Marcilli, né? Onde a narrativa foi muito Aham. voltada para o produto em si, mais direta ao ponto. Então, ter um produto muito mais robusto para que você traga isso ao público e ele, por si só, consiga sustentar conversões altas e um faturamento alto e etc. Como que você enxerga, cara? Eu vejo o produto como um grande fundamento para a empresa escalar e partir daí para ter um ecossistema e se manter no negócio hoje em dia, né? Acho que a gente foi deixando um pouco mais de lado essa questão de, pelo menos de onde eu vejo, tá? Só promessa, promessa, promessa e um produto merda. Então a gente está meio que. Você vê que a gente está meio caminhando para uma questão de produto, um olhar mais cauteloso para o produto, indicadores de produto de satisfação. Como que você enxerga esse momento de mercado, você tendo tecnologia, educação, misturando um monte de coisa? Para que lado você acha que está indo e qual que é a sua visão sobre o produto? Como é que vocês fazem construção de produto, melhoria de produto aí dentro e qual que é a importância disso para vocês hoje? É difícil eu olhar para o mercado porque eu já não estou mais tão presente assim para entender como que tem sido, mas pelo pouco que eu vejo, o mercado continua igual, bicho. A diferença é que os caras começam a crescer, eles obrigatoriamente eles precisam aumentar a tua sofisticação de entrega e de coisas. Por quê? Eu gosto. Há muito tempo atrás, eu tenho uma visão parecida com o Fred, que é o Frederico aí que você disse. Nós do digital somos excelentes em vender e o mercado startup é excelente em criar produto. O ideal é você juntar esse lugar, né? Então, assim, para mim, o maior índice de qualidade de produto, ele não é nem NPS, ele é taxa de renovação. Porque a taxa de renovação, ela mostra de fato o fit que você encontrou entre oferta e cliente. Então, a oferta está aderente ao cliente, ao desejo do cliente, que faz com que aquele cara continue ali, né? Que é o Product Market Fit, né? Uhum. Então, eu acho que o mercado ele não está indo para esse lugar. O que está indo é a galera um pouco maior. E quando eu falo um pouco maior, assim, eu ainda vejo que isso, cara, eu acho que é a minoria da minoria da minoria das pessoas. Hoje, se você pegar o mercado digital, quantos caras, por exemplo, têm plataforma própria de entrega? Pouquíssimos. Quantos caras hoje conseguem entender, por exemplo, nível de engajamento do teu aluno, para entender, por exemplo, se ele precisa de uma ação mais ostensiva para que ele engaje mais, se ele está pronto para renovar, se ele não está pronto para renovar. Quantos do mercado hoje tem um BI, por exemplo, para analisar tudo que está acontecendo dentro do comportamento dos alunos? Pouquíssimas pessoas têm. E os caras não têm, aí por N motivos, mas não ter isso é um sinal de que ainda não estamos preocupados de fato com a entrega. A gente está mais preocupado com vender e com vender mais para o mesmo cliente. Não necessariamente isso quer dizer que eu estou preocupado com a entrega. Nós aqui, cara, antes de entrar aqui para gravar com você, eu estava em reunião com o meu time de inteligência de dados,
que, bicho, a gente está se aprofundando absurdamente em entender mais o comportamento do nosso aluno, para que a gente garanta que ele consiga o que ele veio buscar e, naturalmente, saber se o cara tá satisfeito ou não, tá na renovação. Se ele não estiver renovando, ele tá insatisfeito por algum motivo. Se ele estiver renovando, ele tá feliz com aquele produto. Então, hoje eu tenho um time grande de produto, eu tenho um time grande de inteligência de dados que só tá olhando única e exclusivamente para o nosso aluno. Porque sem ele, não existe negócio. Então, eu ainda acho que sim, o mercado olha pouco para isso, e os poucos que olham, eles geralmente são os caras que já estão maiores, né? Concordo contigo. Talvez a galera ali do... Uma referência boa, né? O Galaxy do Hotmart, por exemplo. E olhe lá, né? E olhe lá. E olhe lá. Mas, Que é foda, assim, cara... parece que eu tô falando mal agora. Foi você que disse, Uma... Bob. Mano, foda-se, eu falei mesmo. Faz parte. E, cara, o que tem no produto de vocês, tirando... O time, beleza. Time, eu acredito que você tem que... Enfim, vocês estão olhando para isso para poder ajudar o cara a ter mais resultado. Mas, hoje, o produto de vocês, vamos colocar o GPS, que é o mais vendido, para a gente dar um contexto, ele tem alguma coisa, alguma sofisticação além de ser aulas gravadas, de uma plataforma própria? Vocês estão indo para algum lugar que o mercado não está indo? Além de ter esse time estruturado para poder analisar a jornada do cara ali dentro? Ou ainda assim, mesmo que vocês tenham um puta time olhando, ainda o que é feito ainda são aulas gravadas? Como que é isso, cara? Como é que você enxerga? Que insight que você traz pra galera que hoje poderia aplicar que funciona? Não, a gente já partiu de... Eu já não acredito mais no curso online, tá? Porque, assim, com o tanto de inteligência artificial que tem, bicho, assim, base de conteúdo, qualquer inteligência artificial vai conseguir ensinar melhor que qualquer professor. Então, a gente já saiu disso desde o final de 2022, que a gente já tinha a premissa do, cara, não dá mais para ter uma área de membro cheia de vídeo, cheia de coisa para o cara ver, ficar jogando o cara para aquele lugar não faz sentido. Então, a gente está, de fato, num lugar de desenvolvimento de comunidade. Então, só para você ter ideia, a gente tem uma característica de produto aqui, que hoje esses 60 mil alunos, por exemplo, que a gente chama, que são os nossos aliados, né? Esses 60 mil aliados, eles são divididos, Gob, em grupos de 30 aliados, ok? Então vai fazer uma conta, separados entre homem e mulher e separados por geolocalização. Então, imagina que você tem 30 aliados num raio aí, sei lá, de 20, 30 quilômetros da sua região. Para quê? Porque a gente entende que isso é importante para esse desenvolvimento de proximidade, é importante para você como ser humano, para o desenvolvimento de um novo ambiente. E, cara, fazer isso dá um trabalho, porque eu estou falando que eu tenho o quê? Mais de, sei lá, 3 mil grupos, 2 mil grupos de WhatsApp. 2000. Esses 2 mil grupos, é mais de 2 mil, porque é por geolocalização. Então, tem grupo que tem menos de 30 pessoas. Esses 2 mil grupos têm o que a gente chama de anfitrião, que são as pessoas são treinadas por a gente. A gente faz uma gestão... Mas são os próprios alunos? Os anfitriões são voluntários? Sim, são voluntários, alunos aliados voluntários. A gente faz gestão desses grupos, a gente busca inteligência nesses grupos. E, bicho, você conseguir operacionalizar isso e garantir que uma vez por ano a gente faz uma regionalização, que é pegar a base inteira de alunos e realocar ela para que você fique num círculo mais próximo possível de raio de distância dos teus aliados. Cara, a gente trouxe, por exemplo, para organizar isso, um cara de logística. Era um cara que trabalhava numa grande empresa de logística, distribuindo, fazendo rotas de logística, né? Então, assim, porra, a rota logística para essa empresa aqui é melhor ir por esse caminho, Pesquisa operacional. Né? Então, assim, isso, cara, é uma complexidade gigantesca, além de outras características, mas eu acho que essa é bem marcante, assim, e legal de ser falada. Cara, animal. E qual que é o pilar dessa comunidade, cara? Vocês promovem... Qual que é o papel da empresa, sendo que vocês têm um anfitrião e a comunidade ali? Qual que é o que vocês têm que fazer para poder motivar essa galera? Qual que é o fundamento base de criar uma comunidade ativa, que se ajuda, que renova o produto? Eu acho que a parte é ter um propósito claro, né?
Então a gente acredita na construção de um novo mundo onde os homens são desafiados, as mulheres valorizadas e as crianças protegidas. Então, a partir desse propósito claro, fincado bem essa bandeira, ali naturalmente a gente começa a obter apoio da comunidade como um todo. Mas assim, se você parar para ver o que a gente faz de entrega aqui, Gob, cara, desculpa, ninguém no Brasil faz. Ninguém. Mas sim, ninguém. Só para você ter noção. A gente criou uma universidade que chama Universidade Divergente. Tem um caminhão de conteúdo lá. A gente está lançando pós, MBA. Sabe quanto que o cara vai pagar para acessar? Zero. Por quê? Porque a gente entende que para ele desenvolver competência e habilidade é importante. Isso não é prometido na venda. O cara só descobre disso depois. Porque eu quero que esse cara fique mais próximo possível aqui de mim. A gente montou o esquema de franquia e quando a gente montou, eu falei, bicho, eu não quero eu ter a primeira franquia, porque talvez eu consiga tocar qualquer negócio ali. Então vamos fazer o seguinte, a gente não confia tanto nisso, então a gente vai financiar a primeira franquia e vai trazer um aluno para ser nosso sócio. Então esse aluno vai ser nosso sócio para provar que, tipo assim, ó, nem entramos no negócio, o cara tocou sozinho e deu certo. Então, a gente, com o propósito claro e com uma visão clara, eu acho que naturalmente ali você começa a fomentar a comunidade para que a gente chegue num lugar em comum, entendeu? Foda pra caralho, velho. E vocês têm ainda plataforma de cursos? Estão usando muita IA? Como é que vocês estão utilizando IA nessa educação dos seus alunos? Porque a assim, gente ainda... 2.000 grupos, o core do negócio são os grupos de WhatsApp, pelo que eu entendi então. É ali que você mantém a chama acesa, ou não? Ele é um objeto de estímulo, né? Mas não é só aquilo. A gente tem uma série de características no produto para estimular o cara e manter essa chama acesa. Eu considero que a gente utiliza pouco inteligência artificial ainda. Então a gente utiliza o quê? Para suporte, é um ponto, e para algumas coisas sobre vendas, a gente tem uma meta nesse trimestre, e eu comecei a puxar isso. Inclusive, amanhã eu vou ter uma aula só com os líderes, que é todos os líderes da empresa, nesse próximo trimestre, vai ter que ter desenvolvido um agente para ajudar, um assistente de IA, para auxiliá-los na... A gente usa IA para produção de conteúdo também. Então, até o final desse trimestre, todos os líderes deverão ter um assistente configurado para ajudar nas tarefas do dia a dia. Então, a partir de amanhã, eu estou puxando, eu vou dar aula sobre inteligência artificial, explicar o básico, como fazer, para o quê? Para que a gente comece a trazer mais inteligência artificial para a nossa rotina de dia a dia. Em paralelo, qual que é o grande desafio hoje que eu enxergo, né? Baseado nas minhas limitações e na minha burrice, que eu enxergo que é o quê? Hoje você tem muitos micro SaaS, né? Serviços específicos para soluções específicas de inteligência artificial. E quando a gente fala de volume, poucas ainda conseguem atender com volume, dando clareza de números que são importantes para a gente e para muitas coisas. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está encabeçando um projeto recente que é o quê? É o desenvolvimento da nossa base, vou chamar assim, do nosso REG, e aí a gente, para que a gente tenha inteligências artificiais locais, vamos dizer assim, né? Então, para que eu use o LLM do Llama para determinada função, só que consultando a nossa base e não uma base aberta. Então, aí a gente está desenvolvendo um projeto maior com relação a isso. Mas, falando objetivamente, onde utilizamos isso? Suporte, onde utilizamos hoje? Suporte, vendas e produção de conteúdo. Animal, cara. A gente tá nessa mesma pegada aqui de... Acho que tem que... Essa puxada do sócio, do dono da empresa para puxar quebrar esse gelo, né? Colocar na rotina da galera é muito importante, né? Eu vejo que... Aí que tá. Receio, né? Quem puxa não é o sócio, é o CEO. E tem uma parada legal que isso pouco rola no mundo digital. Que é o quê? Eu, nesse momento, eu sou o CEO da empresa. Quem está puxando esse papo não é o sócio, é o CEO da empresa. Uhum. Eu, como CEO, eu estou enxergando um futuro.
Então, eu não sou o sócio, eu sou o CEO tocando aquilo. Quer ver um negócio que pouca gente tem no digital e que eu vejo que isso gera muito estresse societário? Por exemplo, o meu salário como CEO, ele é maior do que o salário de expert dentro da nossa divisão. Porque o CEO é a função mais alta dentro de uma empresa. Então, como função mais alta, eu preciso ter um balizador de salário e ter um teto de salário, para que aquilo não vire uma festa do caqui. Então, o CEO da empresa, ele tem um salário mais alto que o expert. Eu percebo que a gente mistura muito as figuras sócio e as figuras funcionário. Então, assim, hoje eu sou o CEO da empresa, eu sou um funcionário da empresa. Se a empresa entender que eu não tenho mais competência, se chegarmos à conclusão que eu não tenho mais competência para estar nesse lugar, tá tudo certo, eu continuo sendo sócio do mesmo jeito. Só que talvez eu não esteja na operação, eu não vou ter um salário mensal, eu não vou estar num plano de bônus, eu não vou ter minhas férias, eu não vou ter uma série de coisas que eu, como funcionário da empresa, devo ter. Então, assim, essa puxada sobre inteligência artificial não é o Renato sócio que está fazendo, é o Renato CEO da empresa, entende? Genial. Eu coloquei isso que, às vezes acaba se misturando esse papel, né? Mas claríssimo, claríssimo mesmo. Poucas empresas têm essa questão. Ponto importantíssimo. Esse aí é um papo mais avançado, né? Da galera que tá escutando aí, tá remando um pouquinho ainda. Ô, Renatão, falamos sobre modelo, falamos sobre produto, né? Falamos um pouco sobre algumas outras coisas. Vamos entrar na questão do marketing, cara. Porra, beleza. Entendi um pouco mais de modelo de negócio. Acredito que eu estou fazendo escolhas boas para o que eu quero alcançar. Estruturei um produto bacana que eu acho que está alinhado com o futuro da educação, o futuro do que eu acredito, enfim, criação de comunidade. Agora, como que eu jogo gente para dentro desses produtos? Como que eu trago, né, clientes para o meu negócio? O que vocês costumam utilizar mais aí? Quais são as estratégias que melhor funcionam para vocês? É lançamento, perpétuo? E eu queria que você falasse também, cara, um pouco sobre a sua mentalidade de escala para lançamento. Porque eu lembro que quando eu, sei lá, comecei a ouvir falar de Corpo Explica lá atrás, já chegou assim com os pés na porta. Pelo menos do que eu cheguei a escutar. Não era assim, os caras fizeram um lançamento aí de 50 mil, 100 mil, 200 mil. Não, os malucos meteram 10 milhões. Falei, cara, que isso? Que Corpo Explica? Como assim? Explica o quê? Me explica esse negócio aí. Não entendi nada. Não sei nem o que isso faz. Chegou já, pelo menos pra mim, né? A notícia já chegou grande. Então, assim, cara, como é que você enxerga essa escala de marketing? O que vocês costumam utilizar que dá certo pra vocês aí há muito, muito tempo? Gobi, o feijão com arroz bem feito, bicho. Feijão com Não é arroz bem feito. possível, Renato. Tem que ter Não, culhão olha pra só. investir quanto vocês investem, cara. Não, olha só. Primeiro, vamos lá. Deixa eu até anotar umas paradas aqui para a explicação ficar melhor. Eu tenho uma crença, Gobi, que qualquer problema que a gente enfrente no digital, qualquer desafio que a gente enfrente no digital, o mercado tradicional já resolveu aquilo em 1952. Então, eu acho que a gente do digital, a gente olha muito para dentro do digital e pouco para fora. E, bicho, lá fora, a gente tem empresas gigantescas, muito mais sólidas, muito mais consolidadas, com muito mais resultados que a nossa. Se você pegar o resultado de Itaú, por exemplo, você fala, cara, é assustador pro tamanho dos caras. Então, porra, eu tenho muito a aprender com o mundo lá fora. Então, a internet nada mais é do que um formato diferente de comunicação, mas já teve TV, já teve jornal, já teve revista, já teve uma série de coisas. Então, eu vou falar o que a gente faz hoje e o que eu acredito que seja o nosso feijão com arroz. Primeiro, por que a gente consegue escalar os lançamentos com segurança? Primeiro, repetição. Se cada hora você está fazendo um lançamento de um jeito diferente, bicho, você não vai conseguir ter histórico de número para saber, para que você tenha segurança de onde você precisa mexer, aonde dá certo, aonde está errado e o que você precisa fazer para que você tenha resultado, porque aí virou um grande teste e cada hora você está fazendo de um jeito diferente. Então, primeiro, repetição. A gente repete até os stores no lançamento. Então, assim,
chega a fase do lançamento, eu repito até o post no Instagram. Aí vai, pô, mas você vai repetir, mas eu tô gerando audiência nova sempre, e pô, você acha mesmo que o cara que viu um post 3 meses atrás, ele vai lembrar que ele viu aquele post? O máximo que ele pode ficar com a sensação vai falar, cara, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Então, a gente repete até o post. A repetição ela é boa porque ela dá números, ela dá histórico pra gente. E aí eu começo, ao invés de querer melhorar o lançamento inteiro, eu crio hipóteses para melhorar pontos específicos, pequenininhos, de cada um dos lançamentos. Então, beleza. Primeiro, repetição. Com repetição eu tenho histórico e controle de números. Segundo, narrativas bem estruturadas. Não dá para vender muito sendo xoxo, sendo ruim. Com uma comunicação que você olha assim e vai, que merda, porra, qualquer um poderia falar isso aqui desse jeito, tá ruim, porra. Então, a comunicação é um dos nossos diferenciais. Hoje, a gente separa marketing de vendas. Então, para mim, a internet não é para vender. Para mim, a internet é para gerar desejo e gerar demanda para o meu time comercial, gerar lead para o meu time comercial. Então, quem vende é meu time comercial. Quem gera desejo é o marketing. Para você ter noção, hoje, esse número dá uma variada, mas eu acho que eu não lembro mais exatamente, mas cerca de 2.500, 3.000 horas que meu time de vendas passa no telefone por mês. Ou seja, 2.500 horas na porra do telefone todo mês. Não tem como isso não dar resultado, não tem como você não ter aprendizado para falar assim, cara, mexe nisso aqui que a gente consegue validar, mexe nisso aqui que a gente consegue validar, mexe nisso aqui que a gente consegue validar. Então, o nosso feijão com arroz, ele começa partindo da repetição para que eu tenha maturidade e histórico de números, narrativas e uma comunicação muito bem feita, separando marketing de vendas, que marketing é internet para gerar desejo, e quem faz a venda é comercial, não é internet. Bicho, isso aqui é o nosso feijão com arroz. Aí é óbvio que a gente tem uma série de questões aqui dentro. Então, a gente tem um lead score, que é algo que pouca gente do digital faz e que para a gente dá muita segurança para escalar. Eu tenho um controle de absolutamente todos os números e todos os pontos de medição de um lançamento para que a gente entenda, para que eu não precise fazer autópsia do meu lançamento, né? Eu fique vendo os painéis e entendendo, opa, tá ruim, tá bom, o que tá bom, o que tá ruim, o que precisa mexer a todo momento. Então me dá a segurança de escalar, entendeu? Cara, tem várias perguntas, várias. Lá na época do Corpo Explica já era marketing e vendas? Poxa, vocês vendiam também? Não. Na época do Corpo Explica era marketing, vendas, era tudo junto, não tinha essa separação. E funcionava muito bem também, né? Funcionava muito bem, mas quando eu olho para isso, quando eu volto atrás, eu falo, cara, poderia funcionar muito melhor. Que burro que eu fui de não ter visto isso antes. E qual foi o momento que eu comecei a vislumbrar um pouco isso? Isso foi na época do Corpo Explica. A gente já tinha trazido 3 diretores vou chamar de diretor de marketing, não lembro exatamente o nome da função. Cara, eram caras de mercado, eram caras caros, eram caras nível diretor mesmo. E aqui chegava, eu ficava puto com o cara, falava, não, mas não tá vendendo, não tá gerando resultado, é isso, aquilo outro. Eu falei, cara, mas esse cara não é para vender, esse cara é para gerar desejo. E aí, bicho, eu tava uma vez numa reunião de diretoria do Corpo Explica, eu virei pro diretor de marketing, eu falei, cara, eu tô cobrando errado você e você tá aceitando a minha cobrança. Eu sou burro e você também é burro nesse lugar, porque você deveria ter me alertado. Eu saí daquela reunião, eu liguei para um outro cara que eu conhecia, e aí eu falei assim, ó, cara, eu quero te trazer para ser diretor comercial aqui. Então a gente vai separar as coisas. Diretor comercial, qual que é a tua meta? Vender. Foda-se se a página tá bonita, se a página tá feia, se isso, se aquilo. Você tem que vender. Eu chegava para ele no começo do dia e eu falava assim, e aí, já vendeu? Porque se não vendeu, você não precisa de você aqui, pô. Então você tem que vender todo santo dia. E o diretor de marketing é o quê? É para gerar desejo, gerar lead, pô. E ali eu comecei a virar um pouco mais essa minha chave e aí consolidou na estruturação do time comercial. Entendido, a gente vai entrar nessa parada. Eu fiquei curioso com uma coisa que você falou, Renatão. Padronização e repetição, beleza. Eu concordo 1000%. Qualquer operação escalável é padronizável, é repetição, né? Então você consegue ter segurança para botar 1 milhão de tráfego ali, sabendo o que se espera disso, né? Agora, uma pergunta mais prática mesmo. O que você considera que você falou de tem que ter uma comunicação que não é xoxa, que não é água de feijão, tem que ser um negócio bacana? O que define para você, cara, uma comunicação
quais elementos que tem que ter uma comunicação para vocês aumentarem a conversão, para ser interessante, para que o marketing consiga fazer o bendito papel de gerar desejo para poder levar toneladas de leads qualificados para o comercial, por exemplo, passar 3.000 horas no telefone vendendo. O que não pode faltar, ou quais são os fundamentos? O que você sempre olha com a sua experiência para bater o olho e falar, isso tá bom pra caralho, isso aqui tá uma merda? Impacto. Eu acho que assim, dificilmente você vai falar algo novo que alguém já não falou. Sim. A gente não é tão genial assim, sacou? A maneira como você fala vai gerar o impacto necessário para a mensagem. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma parceira médica aqui, ela é pediatra dos meus filhos, tal, então acaba que ela se torna uma grande parceira mesmo, né? E uma época eu estava meio que auxiliando ela no processo de entrada na internet e tal. E foi um momento muito emblemático para mim, porque eu tinha visto um vídeo de um cara do mundo maromba, ele falando assim, ó, se teu filho passa a fase da adolescência obeso, gordo, se ele passa essa fase da adolescência, ele tem maiores chances de ter um pinto pequeno. O conteúdo era esse. Eu falei, porra, não tem como não passar despercebido por esse conteúdo. Aí eu cheguei pra ela e falei, Paula, como é que você gravaria um vídeo desse? Ó, criança gorda, pinto pequeno. Ela, não, eu não vou chamar de gorda e tal. Eu falei, mas ela é o quê? Ela é magra? Você chamaria, se fosse magra, você chamaria de magra? Ela chamaria. Eu falei, então você está sendo preconceituosa aqui, pô. Aí eu falei, não, então grava aí. Como que você gravaria? Aí ela gravou o vídeo. O vídeo era assim, olha só, se você é pai e mãe de um filho que está iniciando a tua puberdade, o início da adolescência, é muito importante com que você acompanhe o desenvolvimento físico daquela criança, porque se ela apresentar sinais de obesidade, sobrepeso, os níveis de testosterona dela podem ser diminuídos, e o que pode ocasionar um impacto no desenvolvimento dos órgãos genitais, e ele pode ter um órgão genital um pouco menor do que ele poderia ter se ele crescer saudável. Eu falei, então, você percebe que a mensagem é a mesma e não tem impacto nenhum? Então imagina só, olha o impacto que eu vou trazer. Pô, você quer garantir que teu filho não tem um pinto pequeno? Bicho, que seja garanta triste, que a fase... humilhado, triste, sofra bullying, autoestima baixa porque ele não vai querer tomar banho na frente dos amigos no vestiário e vai ficar carregando a porra daquele trauma pro resto da vida. Só garanta que você seja um pai minimamente decente e faça ele não ter a adolescência dele gorda ou a infância dele gorda. Eu tô falando o mesmo conteúdo causando um impacto diferente. Só que tem N maneiras diferentes de você causar um impacto. Quando você pega, por exemplo, o Wesley ou Delanogari, cara, ele traz estudos científicos para causar impacto. Então ele vai falar sobre ansiedade, aí ele fala sobre ansiedade, ele gera uma identificação, ele entra num vale científico explicando uma parada foda de um jeito que qualquer idiota entenda e ele tá gerando impacto naquilo. Quando chega o Elton já tem uma comunicação mais do fora da lei, então ele já chega falando palavrão, ele já chega escrachando, o Elton tem um vídeo dele que é muito legal, que ele fala assim, porra, aí você tá com o teu marido não sabe a porra do tamanho dos teus peitos e sabe o número da chuteira do Neymar. Ele tá fazendo o quê? Cara, ele tá causando impacto. Então, pra mim, essa dele foi muito boa. Caralho, deve ser muito bom trabalhar com esse cara, velho. É bom mesmo. O filho da puta é genial. Então, para mim, o lance da narrativa ele começa pelo impacto da mensagem. Se você tá falando de um jeito que qualquer um poderia falar aquilo, aí eu falo, puta, velho, a concorrência por atenção tá muito grande. Então, se você não tiver um diferencial de impacto na mensagem, você vai passar batido. Por exemplo, eu tenho dentro da minha comunicação, 2 arquétipos muito fortes, o governante e o fora da lei. E, porra, como que eu tô começando a trazer impacto pra minha comunicação? Bicho, eu comprei um taco de beisebol e eu pintei ele de laranja agora, que é uma das coisas que eu vou usar mais de cor. E, por exemplo, quando eu vou palestrar, eu levo esse taco. Pra quê? Pra trazer o impacto pra mensagem que eu tô... Porque, mano, um cara que chegando de terno com um taco, eu já sou grande, chegando com um taco virado aqui, um taco laranja, bicho, tem impacto na mensagem. Não dá pra passar batido aquilo.
É óbvio que aí você tem que ter os elementos de narrativa para que você amarre as coisas, para que não seja um elemento de um figurino só ali, né? Para que aquilo justifique estar naquele lugar. Então, quando eu vou olhar uma coisa dessa, o Gob, eu começo olhando primeiro o impacto daquela mensagem. Opa, gerou impacto. E depois a amarração de toda a narrativa. E o que mais, cara, que vocês usam de elemento de impacto? O que você vê que funciona? O que vocês usavam, por exemplo, na época do Corpo Explica? O que vocês usam? Agora você falou que é mais a comunicação verbal mesmo do Elton, né? E o seu vai ser algo mais visual, um elemento. O que mais, pra gente não ficar nesse ponto de... O exemplo que você deu do adolescente é muito bom. Mas, por exemplo, pode pegar uma médica que não vai se sentir à vontade de fazer isso aí. O que mais ela poderia fazer, por exemplo, assim, pra não... Cara, você tem que ir pro Não, negócio esdrúxulo? Não, você entendeu. Qual que é não. o... Então assim, ó, o Wesley não é esse lugar, entendeu? Verdade. Então assim, só que ele gera impacto. E aí eu acho que no lugar de gerar impacto, você tem que perder um pouco o medinho de falar algumas coisas, principalmente que a internet pode gerar esse medo. Então assim, Sim. porra, o cara é gordo, porra, gordo é gordo, magro é magro, branco é branco, preto é preto. Então assim, se você começa a colocar muitos elementos de comunicação que são termos engravidados e que não. Por que a televisão, pronto? Por que a televisão lá, quando sai no Jornal Nacional, assim, a área foram queimados 50 mil hectares de área. Cara, 50 mil hectares é o quê? Não é porra, ninguém sabe o que é 50 mil hectares. Aí logo em seguida, o que eles falam? Isso equivale a 55 estádios de futebol. Caralho, tudo isso? Porra, 55 estádios de futebol queimando é coisa pra cacete. Então, você consegue fazer isso sem que você tenha que falar palavrão, sem que você tenha que ter esse perfil de comunicação mais agressivo. E para mim, um caso clássico disso é o Wesley, pô. O Wesley é um cara, a Sâmia é uma pessoa que causa muito impacto na mensagem, sei que ela tenha que trazer esses elementos de agressividade na comunicação, de humor na comunicação, de palavrão na comunicação. Então, assim, você precisa falar de um jeito que cause impacto, né? Você precisa. Olha só, tem Encontrar médico. suas Você precisa coisas. encontrar a sua identidade. Tem um médico que é maravilhoso. Ele é um cara tão sem graça assim, não, tipo assim, ele falando, você fala, não, que cara sem graça. Ele é um médico, acho que ele é urologista. E aí ele tem sempre elementos visuais nos vídeos deles. Aí ele fala assim, ó, o tom de voz dele é assim mesmo. Você, Tô ligado, você cara. que quer queimar a rosquinha. E ele tá com um isqueiro e com donuts. Porra, velho, isso gera muito impacto, velho. Ai, muito bom, velho. Esse cara é bom. Ele trouxe um elemento visual para gerar impacto. Tira o elemento visual dele. Bicho, ninguém vai assistir aquele vídeo. Porra, mas ele encontrou no elemento visual uma maneira de gerar impacto na mensagem dele. O Guto, né? O Guto Galamba também. O Guto, só que aí o Guto ele vem pro humor, ele vem para essa pegada mais É. agressiva. Então, mas aí o grande lance é qual que é a tua identidade, né? Mas o ponto é, bicho, ser morno é foda, velho. Ser morno é ruim. O morno ele vai passar totalmente despercebido. É o xícara de café morna. Gelado, porra. Você tem o ice coffee, todo mundo vende aí, né? O É. cold brew, não sei o quê. O cafezinho quente é o padrão do dia a dia. Quando você toma aquela golada morna, você fala assim, nossa, era pra ser melhor que o frio, mas não é, cara. É esquisito, né? É Qualquer esquisito um mesmo. qualquer um pode ser aquilo, entendeu? Então você fala, pô, pega, por exemplo, o que o Elton fala, velho. O que o Elton fala em termos de mensagem, cara, muitas pessoas já falam, só que o Elton ele traz um viés, às vezes, um lugar e um jeito de falar, e um impacto na mensagem, você fala, porra, isso aqui me pegou. Aí às vezes você fala, mas o fulano falou aquilo, tá, mas não falou desse jeito. Se não falou desse jeito, ele não falou aquilo. Faz todo sentido, velho. Isso aí acho que cada um que estiver escutando aí vai buscar no seu especialista ou em si próprio, né? Tem que fazer essa É, investigação pra ver como é que você consegue causar e testar, porra. Vai produzir conteúdo, caralho. Vai produzindo aí que você acha o que. Os números vão dizer também o que tá pegando e o que não tá, né? Então isso é muito exatamente. interessante. Renatão, cara, pra gente falar um pouco sobre time comercial, como é que tá o time comercial de vocês aí hoje? E a gente poder bater um papo assim de o que você vê da importância do time, como começa um time, boas práticas, assim, né? Óbvio que não vai ter como falar como contratar e etc., mas
que você vê que é o 20/80 do time comercial para quem está no negócio digital e está vendo, por exemplo, o ROI só diminuindo, né? O cara está só na força do marketing, está esquecendo de montar um time comercial, ou está tentando e está fazendo do jeito errado. Qual que é a melhor forma que a pessoa pode começar? Mas antes, se puder dar uma visão geral de como que vocês têm operado aí, de tamanho de time, o que dá para fazer com isso, né? Por que isso é importante para o modelo de Tá, negócio, né, que vamos lá. você tem hoje? Eu sou um cara que eu acredito muito no primeiro vem o progresso e depois a ordem. Sim. Então, eu sou muito a favor de avança e depois você vai organizar aquele caos que ficou. E aí eu tenho alguns valores comigo. Eu sou um cara, bicho, muito tratorzão. Então tem uma frase que eu brinco, que eu falo: se tiver um muro na minha frente, eu não sou o cara que vai dar a volta no muro, eu não sou o cara que vai pular aquele muro, eu sou o cara que vai derrubar aquele muro. Então assim, tem um muro na minha frente, eu vou derrubar aquilo. Ah, mas não é... Se você pular, você vai gastar menos energia. Se você der a volta, você vai gastar menos energia. Eu falo, foda-se, eu tenho força. Né? Eu vou derrubar aquela porra. Sacou? Então, por que eu tô falando isso? Quando a gente começou o desenvolvimento do time comercial aqui, Gob, eu tinha uma hipótese, né? Que era o quê? Na verdade, tinha uma verdade, que é: não existe venda melhor do que no 1 a 1. Não tem como. 1 a 1. Verdade. Cara, não existe um lugar que vai ser melhor do que 1 a 1 para vender, pô, porque no 1 a 1 você tá aqui no cara, eu tô trocando ideia contigo, eu tô entendendo os motivos. Isso é uma verdade, isso não é o que eu acho. Quando eu olhei para esse lugar, eu falei, porra, isso aqui de fato é uma verdade, não é uma opinião de alguém, não existe jeito melhor de vender do que no 1 a 1. Ok, saindo dessa verdade, aí eu falei, porra, como é que eu trago isso para o nosso universo digital? Aí beleza, comecei a me questionar e aí eu comecei a falar, beleza, a partir de agora eu quero estruturar um time comercial. Como que eu comecei? Bicho, eu peguei um time de recuperação e falei, galera, bora aqui, eu não sei fazer isso, vocês também não sabem fazer direito, mas a gente vai aprender junto. E assim, no começo eu comecei a ligar, eu comecei a fazer, eu comecei a entender como que aquele cara funcionava para que eu pudesse criar um processo e um time focado naquilo. E aí, bicho, começou. Então a gente começou a contratar. Primeiro eu fiz um teste com o time de recuperação que já me atendia, começou a funcionar, depois eu falei, não, beleza, agora eu preciso de mais gente, trouxe mais gente, errei pra cacete, um monte de gente deu errado, aí aos poucos eu fui estruturando. Hoje eu tenho um time com 110 pessoas, 100 pessoas mais ou menos, tem um turnover e tal, então fica flutuando. Agora a gente foi para uma estrutura nova que a gente inaugurou. É muita gente, velho. Puta que pariu, é gente pra caralho vendendo, velho. Meu Deus, que maravilha. Mas é engraçado. É engraçado, porque hoje a gente foi, há 2 semanas atrás, a gente terminou a reforma, a estruturação da nossa sede, né, da nossa nova sede. E eu tenho 400 posições de trabalho nesse lugar, sendo 300 só de time comercial. Então, eu tenho um andar inteiro só de time comercial. E quando você chega lá agora, você vai ver esses 110 pessoas, vai falar, nossa, mas tem pouca gente aqui, porque tem muita posição de trabalho não preenchida ainda. Então agora vai começar a dar escala. Eu tenho uma meta que até o final do ano eu quero estar com pelo menos 200 pessoas nesse time. Então assim, eu já esqueci até da tua pergunta, eu nem sei mais o que eu tô falando. Mas enfim, volta aí. Sobre o panorama geral do time e como que a pessoa dá o primeiro passo, por onde começa. Tá, é importante a gente entender por que eu comecei isso, né? Pra vender mais, porra, né? Não, foi para vender mais, mas, Gob, eu tava no momento de reinício de negócio, então era um negócio novo que tava nascendo. Eu jamais faria aquilo dentro de uma operação grande já, entende? Porque o nível de risco não justificaria. Então, eu precisaria ter alguns cuidados que eu não precisei ter porque eu estava iniciando um novo negócio. Então, eu vou separar essa resposta em 2 momentos, que é o quê? Se você já tem rodando alguma coisa, o que eu sugiro para você? Cara, começa um time comercial trabalhando a demanda do dia a dia, do perpétuo, vamos dizer assim. Então, vai gerando demanda para esses caras trabalharem no dia a dia, para que você tenha um volume de vendas maior diário e que o impacto do lançamento seja cada vez menor dentro da tua estrutura. Não que o lançamento seja ruim, mas, se você concentrar um faturamento muito alto só naqueles períodos de tempo, aquilo para a gestão de fluxo de caixa pode ser ruim para você. Então, se você já tem uma operação rodando, aquilo já está minimamente estruturado,
começa por um lugar que você já não atua. Então, seja essa demanda diária, coloca talvez para o time de recuperação e depois você vai incrementando essas coisas. Agora, se você está começando agora, aí reiniciando uma operação, aí talvez faça sentido você já começar do que eu vou chamar de jeito certo, que para mim hoje é obrigatório você ter time comercial. Agora, qual que é o ponto que você precisa ter claro? Claro, e você vai ver aqui, o que eu tenho mais falado talvez seja essa palavra, que é clareza. Renatão, só fazer uma pergunta para ver se eu entendi certo. Você está dizendo que parar as vendas parar de deixar a responsabilidade da venda no marketing e trazer toda 100% para o comercial, ou seja, todas as vendas passariam pelo comercial. É esse cuidado que você está falando para assim, já tem um negócio rodando, não faça isso, começa plugando até você ter um novo modelo para que todas as vendas passem pelo comercial, porque às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, caralho, eu vou passar todas as vendas, a abertura de carrinho que o cara já está vendido, eu vou passar para o comercial? Peraí, é isso que você está falando, toma mais cuidado. Né? Isso. E quando você estiver desenvolvendo um time comercial, tenha clareza do que você espera dele. Por exemplo, se você der uma lista VIP, assim, para o meu time comercial e falar, não, vamos atacar o grupo VIP do WhatsApp, meu time comercial vai se desmotivar, vai vender pouco e eu vou ter um problema de todo mundo puto no final do mês. Então, quando você está estruturando um comercial, você precisa ter clareza de que existem vários formatos de time comercial. Você pode ter um time de recuperação de vendas, que é um perfil totalmente diferente. Você pode ter um time de suporte a vendas, que é quase o tirador de pedido. Você pode ter um time de side sales, que é basicamente a estrutura que eu sigo, que é uma venda um pouco mais consultiva, até pelo ticket ser de R$ 2.500, ele começou com 1.955, aí subiu para 2.480. Então, tenha clareza de qual é o processo e de como que você vai estruturar isso. Então, por exemplo, hoje, meu time, para ele abordar alguém, esse alguém tem que ter passado por uma aplicação. Eles não vão ficar atacando o cara, mas o cara que digitou eu quero no Instagram. Não, a gente não está atacando esse cara. Meu time comercial não é para isso. Meu time comercial ele tem uma função, um objetivo e um escopo claro. E se o cara não preencheu a aplicação, meu time comercial não vai entrar em contato, porque a levantada de mão que a gente considera ideal é que o cara ele preencha a aplicação. O que eu vejo de muito erro de estruturação de time comercial para quem está começando o cara acha que não, eu vou dar esses leads aqui, eu vou colocar eles nos grupos de WhatsApp VIP aqui e vou deixar eles sair vendendo. Puta, velho, vai funcionar? A tendência é que funcione pouco, que a conversão seja baixa. E aí você começa a olhar para aquilo e você fala, puta, talvez nem vale a pena ter, talvez só um time de recuperação resolveria isso. Então, assim, tenha clareza do que você espera, de que tipo de time você vai formar e em que momento esses caras vão entrar dentro do teu lançamento ou da tua estrutura comercial e o que você espera de resultado deles. Eu tenho uma dúvida então, cara. Por exemplo, você falou de diversos tipos diferentes, o tirador de pedido, o cara da recuperação, inside sales. Você recomenda, são bichos diferentes mesmo então, né? Você tem que tratar diferente, o salário é diferente, a comissão é diferente, a chegada de lead é diferente. Esse é o caminho ideal, né? Total. Então, assim, o meu time hoje, eu não preciso de time de recuperação. Por quê? Porque eu não abro o carrinho, né? Então, eu abro a aplicação. Então, o meu closer, ele acompanha de ponta a ponta. No Corpo Explica, por exemplo, eu tenho a figura de SDR, que a gente está até automatizando muita coisa para que não dependa tanto do SDR. Mas eu tenho SDR e tenho um closer. Então, cada operação, ela exige uma especificidade de processos e organização diferentes. Então, se você pegar meu time para fazer recuperação de vendas, vai falar, cara, vai funcionar? Vai porque o time é bom, mas não está preparado para aquilo. Entendi. Nesse caso, gera ciúme, velho? Você já misturou essas operações? Como é que controla essa questão do cara? Porra, meu cara ganha mais que eu e tal. Como é que fica isso? Gobi, é porque assim, são perfis de vendas muito diferentes, velho. Então, por exemplo, eu tenho um time de renovação, que ele só ataca a renovação. Eu tenho um time de aquisição, comercialmente falando, tá? Então eu tenho um time que olha para renovação e um time que olha para aquisição. Bicho, são perfis absolutamente diferentes, são jeitos de vender absolutamente diferentes, são qualificações de público absolutamente diferentes, e cada um exige uma competência e uma habilidade. Então, por exemplo, o cara que trata a renovação, naturalmente ele vai lidar com um lead mais quente, porque o cara já foi aluno.
O cara que tá tocando lead frio ali, por exemplo, indicação, bicho, é um lead friozaço, friozaço, friozaço. Então, o cara que tá tocando indicação, naturalmente, a comissão dele vai ser maior. Ah, mas eu queria ganhar a comissão dele, então tá bom, vai trabalhar lá, Vai pra pô. lá, né? Vai pra lá, tá tudo certo. Faz o que ele faz e ganha o que ele ganha, simples assim. E você recomenda a pessoa começar pela cabeça, pelo supervisor, pelo líder de vendas ou pelos vendedores, pela massa de vendas mesmo? Depende muito do teu perfil. Eu sou um cara que eu naturalmente, pela minha feiura na adolescência e meu excesso de peso e falta de dinheiro, e sempre interesse em pessoas do sexo oposto que geralmente não tinham interesse em mim, eu naturalmente desenvolvi uma habilidade natural de vendas e de convencer as pessoas a fazerem aquilo que elas não queriam fazer, que no caso eram me dar atenção ou ficar próximo a mim. Então, eu tenho uma aptidão natural pela venda, Gob. Então, assim, eu fui o cara que eu debrucei ali, eu falei, cara, eu vou montar e eu vou estruturar isso aqui. Se você não tem essa competência, aí talvez valha a pena você começar por um cara um pouquinho mais sênior, né, para que ele te ajude nessa estruturação comercial. Agora, se você tem, aí eu meteria a cara para eu estruturar, entendeu? Igual eu fiz. Aí você garante que vai sair uma parada mais de alto nível, né? O primeiro passo é o quê? Validar script? Cara, o primeiro passo é validar processo. É você entender quais são as etapas. Porque dentro de uma negociação, dentro de um processo de vendas, tem vários sims, né? Então, primeiro eu preciso fazer o sim, o cara me responder é um sim, o cara atender a minha ligação é outro sim, o cara passar 30 minutos na ligação comigo é outro sim, o cara me falar o sim da venda é outro sim. Então, você precisa primeiro organizar o teu processo de acordo com o teu canal de aquisição. E isso definido na experiência de vocês, qual que é o maior gargalo para escalar a operação, cara? Tá na ponta do fechamento ou tá na ponta de fazer o primeiro contato com o cara? De fazer ele ser ouvido, de ganhar a atenção da pessoa? Cara, acho que quando você pergunta de gargalo é onde tem mais saída. Não entendi tua pergunta. O que é mais difícil de rampar? Porque, por exemplo, o que eu imagino? A questão do script, você já vem com a pessoa aplicada dizendo, eu sei quanto custa, eu preciso desse produto. Ainda assim Tá. é difícil converter? Ou seja, no que os vendedores têm mais dificuldade para poder bater as metas deles? Para você poder pensar que o cara bater na meta individual dele, o time vai batendo, você bate as metas do time comercial. A ponta que mais gargala está na parte do fechamento, do script, dessa conversa, ou está na ponta mais de ser ouvido, das pessoas atenderem e dar atenção para o vendedor? Cara, acho que são coisas diferentes, né? Não dá para colocar com um efeito de comparação do isso ou aquilo, né? Eu acho que tem. São gargalos totalmente diferentes que eu não consigo nem comparar. Então, assim, quando eu olho para rampar uma operação, a maior dificuldade está na contratação. É sempre o processo mais complexo, porque é difícil achar vendedores de fato, né? Vendedores que os caras foram treinados em vendas do jeito certo e não do tipo assim, aquele cara que é bom de papo, aquele cara que ele sai enrolando todo mundo. Então, acho que o maior desafio de rampagem está na contratação. E quando eu olho para gargalo, o que vai dizer cada gargalo está o canal de aquisição. Então, por exemplo, tem o canal de aquisição que o gargalo é fazer as pessoas me responderem. Tem canal de aquisição que o gargalo é fazer as pessoas me atenderem. Tem canal de aquisição que o gargalo está no fechamento. Então, cada canal de aquisição tem um comportamento diferente do processo e números diferentes, entendeu? Foda. Saquei. Faz sentido, né? Dependendo de como o lead chega também. Sim. E essa questão de você ter... questão de relação ticket e viabilidade de um time comercial. Você tem alguma régua de corte, cara? Por exemplo, vocês estão com R$ 2.500 hoje. Eu considero bom. Eu considero ótimo. Um ticket maneiro para trabalhar, dá para dar uma comissão legal. Como que vocês veem essa questão? Pô, se baixar muito o ticket não vale a pena? Ou como é que molda essa questão? Aí é matemático, né? Talvez chegue um determinado momento e você fala, puta, a conta não fecha aqui porque operacionalmente o custo sobe demais. Mas assim, a partir de 1.500 talvez, eu já começaria a olhar um pouco mais para isso. Para um inside sales mesmo, né?
Acho que a partir de 1.500 eu já olharia um pouco mais para isso. O grande lance, Gob, é que assim, o time comercial ele te dá a possibilidade até de subir o ticket, né? Porque como é uma venda mais consultiva, você começa a entender melhor as necessidades, você começa a ter mais ambiente de teste, você começa a ter mais segurança para fazer qualquer movimento. Você consegue fazer um teste AB de ticket num cenário muito isolado, né? Sem que comprometa em nada a tua operação. É muito mais controladinho, né? Realmente, velho. Total. E vocês têm usado mais telefone ou WhatsApp? A gente não vende por WhatsApp. O WhatsApp ele é o pior canal de comunicação do mundo para você tentar fazer uma venda. Por quê? Primeiro, ele é assíncrono. Então, você não está em tempo real conseguindo falar com o cara. Aí, segundo, a dificuldade do cara seguir, de você conseguir metrificar o que o cara está fazendo para que você dê ritmo para ele trabalhar. Então, todos os meus vendedores ele tem uma meta de rodagem de scripts por dia. Então, se eu estou no WhatsApp, eu não consigo controlar isso, eu não consigo controlar essa cadência, eu não consigo dar ritmo para o meu time. Aí fica naquela palhaçada de mandar muito áudio ou receber muito áudio, e aí o cara esquece de responder, aí depois passa, escreve com português muito ruim, e aí fica sempre muito, muito ruim esse processo. Então o WhatsApp para a gente ele é para marcar a ligação. A venda é feita na ligação, não no WhatsApp. Fica picotado, né? No WhatsApp, se você faz. Para quem acha que vender no WhatsApp dá para vender, tenta você vender. Se colocar no papel do vendedor e tentar vender um produto. Cara, fica ruim, porque aí quando começa a ter que explicar o produto, ou você vai ter que mandar áudios quilométricos ou texto gigantesco que o cara não vai ler ou ele vai ficar com preguiça de ouvir o áudio. A não ser que ele esteja muito interessado. Caraca, é verdade, velho. O teste mais clássico, pega uns leads aí e tenta vender, né? Pra você ver como é que fica. Faz a comparação. Interessante. Tenta, velho. É ruim demais. Você vai ver, você vai falar, puta, não ficou fluido. É difícil, você não consegue entender tom de voz do cara, você não consegue entender nada. Perguntas abertas, que são importantes para você entender um pouco mais. Se o cara não gravar áudio e mandar por texto, talvez fique super resumido, você não consegue entender de fato. É ruim. O WhatsApp ele é para marcar ligação, pô. E funciona, né? Tem que insistir ali, mas as pessoas dificilmente atendem telefone, mas o WhatsApp é bom para isso, né? Ó, vou te ligar até o horário desse número, me atenda. E isso, uma coisa é você tentar ligar pro cara direto sem passar pelo WhatsApp para falar, vou te ligar. Sim. Só o simples fato de você passar pelo WhatsApp, o nível de atendimento vai aumentar absurdamente. Aí vem aquelas crianças, mas ninguém mais atende telefone, mas eu não atendo mais telefone. Tá bom, velho. Será que mesmo você não atende telefone ou será que foi um cenário específico e que você não tem o hábito de atender telefone? Mas se alguém marcar alguma coisa contigo, naturalmente você vai atender, pô. Você vai ter um motivo para fazer aquilo. E foda-se, tá dando resultado, né? Então. Aí não importa muito a opinião. É massa o que você acha, mas eu prefiro o resultado. Testa lá, né? De repente. Massa. Renatão, pra gente caminhar pro final, cara, vamos falar um pouquinho sobre você, velho. O que você gosta de fazer, cara, no seu tempo livre? Você tem algum hobby, alguma coisa que você, além de vender pra caralho, trabalhar e criar negócios multi-porrilionários, o que você gosta de fazer, cara, no tempo livre? Bicho, eu gosto muito de tênis, velho. Eu treino tênis todo santo dia. Nossa, tá de sacanagem. Não parece, mas é. Não, você tá jogando há quanto tempo? Agora a gente vai ter que bater um papo agora. Não sabia que você jogava, não, pô? Eu comecei em 2020, meio de 2020. Porra, a gente vai ter que marcar uma partidinha. Porque então. Você tá jogando desde quando? De janeiro desse ano. Não tem como. Então. Não, eu aprendi que eu tenho que... Não, eu aprendi que eu tenho que jogar com gente melhor, porque se eu jogar com gente pior, a minha moral, e eu perder, eu corro risco de perder. A minha moral vai lá na puta que pariu agora. Mas é muito chato jogar com um cara que nem você, que não tem, tipo assim, pra mim não vai ter graça nenhuma, entendeu? Mas eu posso fazer um pontinho ali, um gamezinho e falar, rapaz, eu tô no caminho. Aí nesse caso eu tenho muito a perder, então é melhor não expor. É verdade. Mas enfim, cara. Cara, eu curto muito tênis, mas assim, o que eu mais curto mesmo é minha família, bicho, é ficar com eles. Sacou? É curtir eles, porque, pô, naturalmente trabalho demais, então eu sou muito obsessivo, assim, no lance de trabalho, né? Eu sou meio paranoico, assim, então
Cara, sou muito ambicioso, muito megalomaníaco, então isso eu preciso da minha válvula de escape, a minha válvula de escape é total eles. E aí o que eu curto fazer com eles, bicho, é chamar a galera para casa, churrasco, encher aquela casa de criança. É isso que me reenergiza, se existe essa palavra, mas é isso que me dá gás de novo. Seus filhos estão quantos anos? Eu tenho um filho de 3 anos e 8 meses e uma filha de 1 ano e 8 meses. Eles nasceram no mesmo dia, eles são gêmeos de 2 anos de diferença, velho. Eles nasceram no Caralho. mesmo dia, 14 de dezembro. Eu tenho uma de 1 ano e 8 meses, uma filha. Cara, filha é bom demais, né, velho? Filha É. é foda, velho. Aquilo dali domina a gente, né? Ah, É mas o meu foda. filho também me domina, então eu sou um refém daquela situação. Eu sou refém da minha esposa e dos meus filhos em casa. Na empresa você é o manda-chuva, em casa você só. Sim, senhora. Ah, cara, em casa eu só obedeço, bicho. É massa demais. Pô, criança é bom demais, né, cara? E o que que você. Como é que você se organiza, ô Renatão? Você é um cara mais de agenda? Você é um cara mais solto, assim? Como é que você navega entre essas empresas e produz resultado aí, cara? E dá conta da família também, né? Cara, E jogar blocos de tênis todo dia. conteúdo. Então assim, blocos de conteúdo. Então assim, eu sou super fiel à minha agenda, bicho. Então, das 8, eu acordo 6 e pouco, faço café da manhã do meu filho, aí levo ele para a escola, aí só vai o filho, a minha filha não vai, levo ele para a escola. Aí, entre o trajeto da escola até o tênis, vai dar uns 15, 20 minutos. Eu ouço as notícias em podcast para entender o que está acontecendo no mundo. Eu chego na academia de tênis 7h35 mais ou menos. Das 7h35 até as 8 eu leio, enquanto eu estou esperando a aula, o treino. Das 8 às 9 eu treino, 9 eu vou chegar às 9h15 em casa, eu vou ficar um pouco com a minha filha, com a minha esposa, aí eu tomo café, aí 10 horas, pouco antes, 10 para as 10, tomo banho, 10h20 mais ou menos eu estou saindo de casa para ir trabalhar. Aí eu chego às 10. Cara, eu sou super metódico nesse lugar e eu odeio ter que sair da minha rotina. É, Só pra você ter noção, eu não gosto de viajar, velho. Porque quando eu tipo assim, viajar até de férias, porque eu gosto tanto da minha rotina que quando eu saio da rotina, até para viajar de férias, eu me incomodo, que eu falo, caralho, mas tá tudo tão certinho para que foi mudar? Então, assim, Não vou jogar eu sou muito. tênis, porra, não vou. Pois é, porra, velho. Caralho, não vou jogar tênis, que merda, eu fico tristão. Então, eu sou muito metódico com os blocos. E, cara, se você chegar. Eu não tenho. Assim, ó, por exemplo, como que eu gerencio o meu WhatsApp? Meu WhatsApp é isso, ó. Acabei aqui com você, vai ter 1 milhão de mensagens aqui. Eu vou dar 2 scrolladas para baixo. Eu tenho o grupo de favoritos lá agora que dá para colocar como favoritos. Eu vejo se alguém em favoritos mandou mensagem, se não mandou, eu dou 2 scrolladas. Cara, se tem algo que pareça importante ou urgente ali, eu vou olhar. Se não, eu parto da premissa de que, cara, se for importante, você vai me ligar, você vai mandar mensagem de novo até que eu veja aquilo. Então, eu sou muito fiel à minha agenda, eu sou muito fiel à organização de blocos do dia, e assim, bicho, eu sou ultra metódico na comunicação. Então, assim, se você chegar, eu tenho um acordo com o meu time, que é o quê? Primeiro, bicho, começa de trás para frente. Então me fala qual que é a pergunta que você tem para fazer e que se eu quiser ler o enunciado, eu peço para você me dar contexto. Sacou? É, Muito bom isso aí, velho. 2, se você me manda uma informação que eu não sei o que fazer, vamos dizer assim, eu tenho uma pergunta que é bem provocativa, que é o quê? Ô Gob, o que eu faço com essa informação que você me passou? O que é para fazer com isso aqui? Porque Como você assim? Dá me um deu uma informação. exemplo. Não, tipo assim, você vai falar. Vamos supor que você é o meu liderado. Aí, bicho, ao invés de você me falar só o resultado final, você quer me contar. Ah, Renato, sabe o que que é? Aí aconteceu isso, aí eu fui chamar o fulano, aí o fulano não me respondeu, aí nisso eu perdi um tempo. Aí a primeira pergunta que eu faço pro cara, tá, o que eu faço com essa informação? Aí, se o cara não souber o que é pra eu fazer com aquela informação, ele não deveria ter me falado aquilo. Então, eu sou tão metódico, velho, mas tão metódico que eu não pergunto para as pessoas no WhatsApp se tá tudo bem, porque eu não quero abrir a janela de possibilidade dela me responder que não tá tudo bem e eu ter que ouvir ela falando.
porque eu vou me sentir mal. Cara, eu no fundo não quero saber como aquela pessoa tá. Eu quero, tipo assim, velho, me manda tal coisa. É isso. Então, assim, eu sou metódico e me preocupo com uma comunicação no nível tão extremo, que na minha cabeça, se eu não te dei tchau no WhatsApp, por que que eu vou te dar oi? Para mim é uma extensão, continua o papo. Só que eu levo isso para todos os lugares. Então, por exemplo, qualquer pessoa que. Eu tenho uma secretária, então qualquer pessoa que vai marcar reunião comigo, ela precisa definir uma pauta e os objetivos da reunião. Eu não entro numa reunião sem pauta definida e sem objetivo definido. Então, assim, a primeira coisa que eu entro em qualquer reunião é qual que é a pauta e qual a decisão que precisa ser tomada aqui. Ah, não, a gente vai. Não, não tem discussão, irmão. Se você fez eu entrar numa reunião, você tem que saber muito claro o objetivo dessa reunião e a decisão que precisa ser tomada ao final dessa reunião. Senão, você está perdendo o meu tempo e o seu tempo. Você deveria ter organizado melhor antes de ter chamado uma reunião. Então, assim, eu sou muito metódico nesse lugar, sacou? Muito, muito, muito. Porque eu respeito muito o meu tempo e eu entendo que para eu conseguir fazer tudo que eu faço, se eu não for extremamente produtivo e prático, bicho, eu vou entrar em reunião, vou ficar 3 horas naquela reunião e tá no meio da reunião, ninguém sabe o que tá fazendo ali, ninguém sabe para que aquela reunião e ninguém sabe qual que é a decisão que precisa ser tomada, sacou? Assim, por exemplo, eu tava hoje, eu vi um time reunido ali e tal, de social media, cara, tava o time inteiro em reunião, já fazia umas 4 horas. Eu cheguei pro líder, eu falei, caralho, velho, você mobilizou o time inteiro, e vocês estão numa reunião faz 4 horas. O time inteiro. Não faz sentido nenhum, velho. Nenhum. Você tá improdutiva essa tua hora aqui. Então, assim, como que eu consigo dar conta e organizar? Cara, primeiro, muito metódico e respeitando muitos horários e extremamente chato com comunicação e com produtividade, sacou? Você faz a agenda no domingo ou você já tem as que se repetem, a sua rotina deve se repetir, né? O tênis, Ela o se café da manhã repete. e tal. Ela se repete. Então, assim, horário da manhã, de segunda-feira, eu tenho uma reunião, de segunda-feira tem feedback semanal com a equipe, semana sim, semana não, porque na semana que é não, eles enviam o material gravado para que eu assista. Então, beleza, segunda-feira tem feedback, terça-feira tal coisa, quarta-feira tal coisa, e aí eu deixo os horários mais flexíveis para encaixe de agenda, entendeu? Você passa mais tempo em reunião ou mais tempo executando coisas? Eu não passo muito tempo em reunião, não, viu, Gobi? Eu passo muito tempo hoje estudando mesmo, questionando. Eu, tipo assim, cara, que eu não tô vendo aqui? O que eu não tô vendo? O que eu não tô vendo? Qual que é o buraco? Eu passo me provocando muito, entendeu? Esse tempo pra pensar e fazer essas reflexões é importante, gera alavancagem pra caralho, velho. Muito bom. Por exemplo, a semana que vem eu vou pra uma imersão no Vale do Silício. Aí eu vou ficar, tipo, 12, acho que 12 ou 15 dias lá. Porque, cara, eu sou o CEO da empresa, eu tenho que enxergar oportunidades, eu tenho que olhar o futuro. Se eu ficar olhando para a operação todo santo dia, aí eu não sou o CEO, pô. Eu sou É, mais para COO do que para CEO. foda. Muito massa, cara. E você faz parte do time que usa agenda, né? Eu defendo pra caralho também que se quiser construir alguma coisa útil na vida, o cara tem que ter um mínimo ali de ter uma agenda e seguir aquilo dali. Ah, não tem como. Imagina, tipo assim, porra, o que vai ser hoje? Não sei, vamos ver. Não, não tem como não. Bora ver, né? Não tem, não tem. Cara, não tem a menor possibilidade. A menor possibilidade. Zero chance. Eu tô chateado com você, Renato, porque eu sei que eu não tô nos Por seus quê? favoritos do WhatsApp e você não quis jogar tênis comigo. Um Ah, dia não, você vai implorar. Não, você me escuta, Renato. Você me humilhou na frente de todo mundo. Você me humilhou na frente de todo mundo. Um dia você vai implorar para eu estar nos seus favoritos, eu não vou querer. E um dia você vai implorar para jogar tênis comigo, eu não vou querer, tá? Só pra te. Já dizia CPM 22, o mundo dá voltas, né, Gob? O mundo dá voltas. É isso aí, velho. Só pra gente encerrar isso e passar pra última pergunta. Quem que é seu tenista favorito aí? Quem que é seu ídolo? Do Cara, circuito? eu não tenho muita construção de ídolo, não. Mas, bicho, eu acho o Djokovic foda demais, velho. Tamo Assim, alinhado. porra,
eu gosto do Federer, eu gosto do Nadal, eu gosto dos caras. Mas, mano, o Djokovic, ele tá acima. E eu acho top que ele é meio marrento. E a história dele eu acho incrível. Tipo assim, o maluco treinava nas piscinas de guerra, assim. Então porra. O Federer ele já nasceu na Suíça, né, velho? Então, assim, o cara já. De Na linha da terno, jogando de terno. meritocracia, Tal, tal. pô. Ah, o cara que nasce na Suíça, tipo assim, a chance dele dar certo na vida já tá muito grande, entendeu? É verdade, velho. Mas é um puta do jogador também. Paga um pau do caralho, é Não, foda. porra, não tem como, mas é que assim, eu acho que eu gosto da personalidade de Djokovic meio marrento, assim, do tipo, manda a torcida calar a boca. E, pô, ele é maior da história, né, velho? Tipo, em De termos um de título, esporte, assim, né? Doideira. não tem como, velho, não tem como. E o da nova geração? Ah, porra, eu curto muito Alcaraz, velho. Mas assim, eu curto sempre os bad boys. Então, tipo, é, Kyrgios. é, é o que eu acho muito legal, assim. Eu gosto Medvedev, né? sacou? Eu gosto do bad boys aço, assim. Porque eu acho que o maluco, quando você pega, assim, tipo, o Bublik da vida, que é legal que o cara, ele foge do tradicional, velho. Eu sempre gosto dos caras que fogem do tradicional. O Alcaraz eu curto pra caramba porque eu acho que dentro da. Ele é muito habilidoso, né? Então ele faz coisas que você não esperava que ele fizesse. Então ele tem um desejo pelo jogar bonito que eu admiro muito. Mas eu sempre vou gostar mais dos bad boys. Acho que os bad boys É precisam de mais massa. espaço no mundo. Eles trazem entretenimento, né, velho? Para um esporte que é meio engessado, né? Se vocês parar pra olhar. Pois é, É. total, total, total. Eu só lembro de um videozinho no Reels que eu vi do Medvedev chutando a câmera, velho. Sai daqui, porra, tá me atrapalhando. Deu uma bicuda na câmera. Sei lá, a câmera deve custar uns $30 mil. Essa porra aqui, velho. Então é maravilhoso. Eu falo, mano, eu só tô gravando, tipo assim, o que tem a ver, né, velho? Foda. Renatão, pra gente encerrar, cara, tem algum livro que você poderia indicar pra quem tá escutando a gente aqui, cara? Um livro que mudou sua história, que fez muito sentido pra você? Ou um vídeo, Porra, um filme, uma série, alguma coisa que fez muito sentido pra você, assim, cara? ó, o último livro que a gente leu aqui, e que eu gostei pra caralho dele, chama Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. É do criador do Waze. Cara, esse livro é bom demais. É bom demais. É bom demais. É bom demais. Recomendo fortemente ele. Difícil falar, né? O livro que mudou a vida ou qualquer coisa desse tipo. Mas vou dar a recomendação do último livro que eu li, que é Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução, porque ele cara, é muito bom mesmo. Vale muito a pena. Qual o maior insight você tirou do livro? Que é pra se apaixonar pelo problema. Tipo assim, aí você quer que eu faça o resumo também? Não, mas assim, não tem um insight, né? Tiveram vários insights. Tem várias coisas muito boas do livro. Tem uma passagem que essa me pegou muito, que ele fala sobre contratação, né? Então, assim, se você. é, ele sempre se questionava beleza, essa pessoa aqui, se fosse para contratar ela hoje, eu contrataria? Não, se não, demita. Simples assim. Então, assim, mais velocidade no processo de demissão, porque às vezes a gente fica, não, mas isso, não, mas É, vai dar bom, mas aquilo, mas aquilo. Não, demite. Ponto. nunca dá, né? Não, nunca dá. Segundo, isso eu já tinha cometido esse erro, mas o livro ele ilustra muito bem isso, que é o quê? Cara, a gente é só a representação de um usuário. Então, o que a gente acha ou deixa de achar, talvez ele só faça sentido para a gente, não para o resto do mundo. Então, olhar o usuário e a pessoa de uma maneira individual e não extrapolar aquilo para o todo, vai fazer você ter mais segurança na tomada de decisão para que você não se anime tanto e não se traia, né? Não se convença de uma ideia ruim. Cara, outras paradas com relação à história do cara. Enfim, tem muita coisa. É um livro muito bom. É muito, muito bom. Sobre pesquisa, sobre tempos de produto, sobre esse Product Market Fit, que é esse lugar do tipo assim, você só vai saber se um produto é bom se as pessoas renovarem. Se não renovar, o produto é ruim, ou você está errando no público e está tendo uma oferta muito agressiva, e aí não vai ficar algo sustentável de longo prazo. É,
Tem uma série de insights assim. Foda. Lerei, com certeza lerei, cara. É muito bom, vale a pena. Fica de indicação aí, pra quem tiver meio neurônio, vai comprar esse troço e vai tirar algum insight disso aí. Renatão, cara, quero te agradecer pela generosidade. Porra, sei nem como te agradecer. Muito obrigado pelo tempo aqui. Acho que a audiência vai gostar pra caralho também. Se não gostar, lamento, faz parte, já tá gravado, já escutou até aqui, né? Espero que tenha sido útil. O cara chegar até aqui e não gostar vai ser foda, vai ser muita frustração. Mas foi 1 hora e pouquinho aí da vida dele que não vou voltar mais. Então, sei lá, tenta refletir um pouco melhor aí. Você deve ter tido muita coisa boa que você tirou. Eu tirei várias coisas interessantes. Renatão, eu sempre falo com a galera aqui. A gente se fala daqui a 100 episódios. Vai ser outro Renato, vai ser outro Gobi, vai ser outro contexto e a gente vai trocar mais ideia aí. E com certeza já vai estar aí algumas. Nosso head to head aí no tênis já vai estar pro meu lado e vai estar muito melhor. Pode ficar tranquilo. Boa, meu velho. Obrigado pelo convite aí. No que puder, conte comigo aí. Muito obrigado, velho. Então, ó, observando em 3, 2, 1. Valeu.